Pessoal, e antes de começar aqui o nosso primeiro episódio, a gente já tem uma empresa parceira aqui, que é o Espaço da Elétrica. O Filipão aí vai falar pra gente um pouquinho da empresa e como é que vocês podem adquirir os produtos e o que tem de bom aí no Espaço da Elétrica. Cara, faltando material elétrico, né, cara? Todo mundo aí, essa época, principalmente de pandemia, né? O pessoal fica muito em casa, né, Noteg? Claro. Então, cara, faltou uma lâmpada, faltou um fio, faltou alguma coisa. Cara, tu vai lá no site do Espaço da Elétrica, espaçodaelétrica.com.br, e os caras têm tudo lá, cara, pra fazer as compras ali online. Não precisa Entrega pro Brasil todo? Entrega no Brasil inteiro. Caramba, então, Brasil velho, inteiro. aí, ó. Preços bons, preços entrega bons. na tua casa E no produto Brasil de qualidade, tudo com certificado, cara. Tudo, cara, por site digital. Entra ali, o link vai estar na descrição. Então, clica, vai lá e vê os produtos e adquire, beleza? E os caras também tem. Lembrando que os caras também tem um canal no YouTube. Olha Espaço aí, da ó. Elétrica. E ensina o pessoal assim, ó. Até eletricista, cara. Eletricista que já manja, mas às vezes quer lembrar alguma coisa, como, por exemplo, como instalar um DPS, que é algumas coisas mais assim. Técnicas. Técnicas. Então, cara, é um canal legal. Então procura lá Espaço da Elétrica e siga o canal dos caras lá, mano. Beleza, valeu, gurizada. Porque, cara, querendo ou não, é a primeira empresa aí que tá patrocinando o canal. Então vai lá dar uma força. Se vocês precisarem de alguma coisa aí de elétrica, Espaço da Elétrica. Papo Copeiro, o podcast da torcida do Grêmio, da torcida do Grêmio. Não confunda o personagem Xavier, porque agora nós estamos com ele, que é um dos maiores comunicadores do Rio Grande do Sul. Vem aí com vocês, ele que tá na mesma emissora que eu, grande César City Days, ou simplesmente César Cidade Dia. Começou bem. Começou aí. Hoje já me agradei, tamo na Band já. Tô me sentindo na bandeira. Já chegou teu colega, né? Pô, tá louco. Cara, eu cheguei a olhar e disse, onde é que tá essa caixa de som? Val, César, a gente tava pra fazer uma live faz muito tempo, né? Faz tempo isso. Sempre rolava um imprevisto, a gente acabava. Eu falava até pros meus inscritos, a gente vai fazer uma live aí. O Grêmio não tinha caído ainda. Não, fazia muito tempo, né? É verdade. Acho que ainda foi na época do Cavani ainda, que a gente tava trocando uma ideia. Nem me fala que época, né? Bons e maus tempos. Né? Bons e maus. A gente maus. não sabia como era bom aquele tempo, né? Barbaridade. A gente achava que tava na pior que. Tá A louco. gente não sabia, A né? gente não sabia o que Mas ia é um vir. prazer imenso estar aqui, cara. Eu gosto muito de vocês, gosto muito desse trabalho e tô aqui. Vamos pro pau, né? Já vi que somos 4 aqui, mas tem uns 15 aqui dentro. Aqui é o fragmentado ali, ele faz vários. Fragmentado. César, tem que me respeitar, César. Tem idade. Inacreditável. Inacreditável esse momento. É épico esse momento. O segundo gênio, porque eu sou o primeiro, sabe? Cara, pra nós é uma honra, né, César? A gente começar aí, ter tua presença, prazer é né, meu, cara? prazer E é é bom meu. que a gente tá começando numa situação que o Grêmio não está bem, então dá pra dizer que a gente tá num momento ruim, né? Então a gente tá na boa e na ruim com o Grêmio, então vamos começar num momento ruim pra que depois a gente suba, A né? regra é a seguinte, cara. Tirem os resultados. Tirem os resultados. O Grêmio tá muito acima disso. Nós estamos aqui. Vocês, não sei quantos anos vocês têm. Eu tenho 52. Eu já perdi, já ganhei, já perdi, já ganhei como torcedor toda a vida. Cara, só tem uma coisa que eu não abro mão, do gremismo. Nós temos que estar em todos os lugares, de todas as maneiras. O resultado é apenas uma peça lá, faz parte. Até pra gente viver emoção. Imagina que saco seria se nós vencêssemos todos os jogos, se nós já saberíamos o resultado. Não. A gente não ia ter o sentimento da emoção, né? O que dá a emoção é exatamente essa relação. E o que eu faço, eu acho importante a gente ter, eu faço esse exercício, assim. Eu sou gremista independente do que acontece. Então, e sempre foi assim, sabe? Talvez na dificuldade, e a gente está vivendo uma dificuldade importante, talvez a maior da nossa história, na dificuldade a gente aprende exatamente o valor de ser gremista. E exatamente o valor de estar junto com gremistas. Né? Porque agora é a hora da gente estar junto. É muito fácil a gente estar na hora da fotografia. Eu até vejo a relação, por exemplo, que a gente está vendo com a diretoria. Como nós tínhamos dirigentes há um tempo atrás. Vocês se deram conta como nós temos poucos dirigentes nesse momento? Ninguém quer se associar à derrota. E esse tipo de pensamento, para mim, não serve.
É nessa hora que eu quero ver. É nessa hora que vocês estão criando conteúdos aqui para juntar gremistas, para estar junto. É nessa hora. Eu vejo gente dizer, César, agora na segunda divisão, eu não sei se eu vou fazer meus vídeos no YouTube. Quê? É agora que tu tem que fazer. É agora que tem que fazer, que tem que mostrar. É agora que tu tem que fazer. É agora que nós temos que trabalhar mais. É agora que nós temos que mostrar mais amor ao Grêmio. E é assim que a gente vai caminhar. Isso é meio lema, mas isso tem um pouco também do entendimento geral. Eu vejo muita gente, o Grêmio vai perder, eu não vou ver o jogo. Não, eu vou ver o jogo se o Grêmio perder, se o Grêmio ganhar. Eu não quero saber o resultado do jogo. Eu torço pra que ganhe. Claro. Se não ganhar, eu vou estar torcendo igual. Hein, César? E assim, e como é que começou a tua trajetória em relação ao Grêmio, junto ao Grêmio? A minha vida no Grêmio, cara, minha história no Grêmio é curiosa, cara, porque é assim, meu avô, Fernando Camargo Dias, foi dirigente do Grêmio na década de 40 e na década de 50. Meu pai foi dirigente também. Meu pai entrou para o conselho na década de 60, depois foi dirigente na década de 70, de 80, de 90, e eu nasci em 69 neste ambiente, que era um ambiente de pessoas que viviam muito a política do Grêmio, né? Uma política diferente. A gente fala política, parece que não tem nenhuma relação com a política de hoje, né? Sim. Era uma política muito menor, as pessoas da sociedade de Porto Alegre que eram gremistas se ajudavam para fazer o Grêmio, por exemplo. Só para ter uma ideia da diferença, eles se reuniam, grupos de gremistas, para juntar dinheiro para pagar o final do ano. Precisamos de X para fechar o ano do Grêmio. Diferente da realidade de hoje, depois da profissionalização e tal. Eu fui criado num ambiente assim, de pessoas que viviam a política do Grêmio, viviam o Grêmio. Então o Grêmio foi meio que a minha segunda casa, sabe? Eu não sei o que é não viver dentro do Grêmio. Curiosamente, hoje, nos últimos anos, desde que eu deixei de ser dirigente, deixei de ser conselheiro por uma opção profissional, porque eu achei... Quando eu entrei na comunicação como produto, eu tinha uma empresa de comunicação que era o Final Esportes, que era um portal que eu lancei lá no final dos anos 90. Ali falava de Grêmio, falava de Inter, falava de todos os times, falava de outros esportes também aqui no Rio Grande do Sul. Foi um portal... Aquele portal? Isso foi eu que criei. Bastante, foi eu que criei em 98. E aquilo ali foi a minha primeira atividade de comunicação, mas ali eu não era produto, eu não era meu rosto, né? Eu escrevia muita coisa, mas não era o meu rosto que estava ali. A partir do momento que eu entrei, que o meu rosto virou, que meu conteúdo virou produto, aí eu deixei a política. Eu larguei o conselho, fui lá, era o presidente Regis, o vice-presidente, o presidente do conselho deliberativo, eu pedi meu desligamento, e aí eu deixei a vida política do Grêmio. Algo que foi da minha convivência desde o dia que eu nasci, né? Direta ou indiretamente. E aí, a partir dali, aí eu fui para uma outra linha e hoje eu me sinto muito mais próximo, é curioso isso, muito mais perto dos gremistas do que eu já fui. Porque quando tu é dirigente, de alguma forma tu tá num espaço, numa redoma, né? E agora não. Então, o melhor momento meu com o Grêmio é agora. Até eu ia te perguntar sobre isso. Como é que é a ambientação, assim, quando tu é dirigente, quando tá no Grêmio? Como é que funciona lá dentro? Tu tem muita pressão por parte interna e externa? Eu participei da transição, né? Que o Grêmio era um clube de indicados. Então, tu tinha lideranças políticas importantes que indicavam pessoas, ou filhos dos amigos, ou os amigos, e aquilo era conduzido como um grande grupo de amigos. Isso foi, durante muitos anos, a vida do Grêmio. A partir da abertura, quando aumentou a questão do quadro social, o quadro social passou a ser uma coisa importante, se trouxe algumas modernidades, como a Assembleia Geral para a escolha de presidentes e coisa assim. Quando veio a abertura política aos movimentos, aí aquilo virou, na verdade, uma mini prefeitura, né? Então tu tem partidos que se mobilizam para isso. Quem está lá dentro... Como eu vivi a transição, eu ainda sou um pouco da velha guarda. Eu tenho um pouco de dificuldade de entender essa grande exposição do Grêmio através de brigas políticas. Antigamente a coisa era um pouco mais... existia briga, eu quero ser candidato, o Notag não quer, eu vou brigar contigo, em tese. Só que era meio intramuros, era meio dentro dos gabinetes.
Hoje não, né? Hoje é uma briga até covarde, porque usam fake, usam... Bastante. Usam, como é que é? Não é fake, se diz, como é que é? Perfis falsos, entendeu? Para desmoralizar o notário e tal. Isso eu já tenho um pouco de dificuldade de conviver, entendeu? Isso não... Porque eu vivia exatamente a transição. Eu fui fundador, junto com amigos, de um grupo político, né, que foi o MGI, que foram os primeiros que eu briguei quando eu resolvi mudar. Eu disse, cara, isso aqui pra mim não funciona. Por quê? Porque tem estrutura partidária que não é comigo, entendeu? Eu tô pelo Grêmio. Se eu tiver que votar contra vocês, eu vou votar. E aí quando começou aquela coisa de, vamos votar em bloco. Votar em bloco o quê? Eu não tô no Congresso. Entendeu? Isso aqui é o Grêmio. Se o cara tá fazendo bem pro Grêmio, eu vou votar nele. E aí eu vivi isso, e isso é difícil. Mas do ponto de vista de como é do lado de lá da mesa, cara, eu fui dirigente da base do Grêmio, acertei algumas situações, fui dirigente do profissional, fracassei como dirigente profissional, não consegui unidade nenhuma em cima das minhas ideias. E aí o que eu disse? Cara, eu não tô ajudando o Grêmio, eu tenho que sair. Eu simplesmente um dia cheguei e disse, cara, eu não tenho... Por que vamos ficar mais tempo, é pouco tempo. Não, tô dando errado, vamos botar outro que pode dar certo. E assim vamos embora. O Grêmio tem que estar o segredo disso, o Grêmio precisa estar na frente. Nós temos uma causa aqui. Não é à toa que a gente está aqui. A causa é o Grêmio. Mas quem é o presidente do Grêmio? Não interessa quem é o presidente do Grêmio. Não interessa isso. Hoje é o Romildo, amanhã vai ser outro dia vai ser outro. E nós vamos estar onde? Nós vamos estar ou aqui, ou na arquibancada, ou na cadeira, ou no gabinete trabalhando. Cara, a causa é o Grêmio. Tu não torce pro Romildo, tu não torce pro Odoni, tu não torce pro Obino, tu não torce pro Cacalo, tu torce pro Grêmio. Se o Cacalo for o presidente, o que tu vai fazer? Tu vai torcer para que o Grêmio ganhe. Claro. Se for o Obino, tu vai torcer para que o Grêmio ganhe. Se for o Guerreiro, tu vai torcer para que o Grêmio ganhe. Se for o Romildo, hoje eu vejo, por exemplo, um ódio todo ao Romildo. Há 5 anos atrás, o Romildo era Deus. Tava montando acima de Koff, né? Isso, Deus. Tinha gente que dizia que era o maior. Tem gente que gostava de dizer o maior presidente da história. O maior, todo mundo falava. Entendeu? Geral, assim, falava. Aí hoje... Vai ter um jornalista famoso, enfim. E hoje deixa de ser. Aí tu vai dizer o quê? Nem é maior, nem é menor. Cara, a receita que deu certo ontem não vai dar certo. Futebol é outra coisa fantástica também. A gente chega aqui... Eu me lembro quando eu estava no departamento de futebol que eu achei que eu ia conseguir contribuir, eu achei que eu vou conseguir. Tu tem uma sensação, às vezes, de que tu sabe mais do que o tempo te dá. Então, quando tu aprende isso, tu começa a dizer, cara, tu não é nada. Eu pego vocês aqui, vamos montar um time. Vocês vão montar o melhor time do Brasil. Qualquer um de nós que gosta de futebol e que vê futebol, monta o melhor time do Brasil. Por que quem está dirigindo não consegue montar? Porque não é fácil. Porque tem uma série de componentes e de receitas ali que precisam que aquilo encaixe. Senão todos os times seriam maravilhosos. Todo mundo conhece futebol no Brasil. Então, sabe? Só que aí nós aqui, de alguma maneira... Parece que é fácil, né? A gente acha que é fácil. A gente acha. Eu achei que era. E não é. E mais do que não é fácil... ele tem uma série de pontos que a coisa que eu aprendi mais com o meu fracasso foi entender que a gente é um grãozinho de arroz no tamanho do Grêmio. Que tu não é ninguém. Quem se acha, e a gente pode olhar, todos os dirigentes que se acham melhores, desconfia. Desconfia. Porque quem acha que a receita tá com ele, que ele é melhor, velho, não é. O Grêmio está aqui e as pessoas estão aqui. Estão aqui. Pode, e vai acontecer mais uma vez, ou mais tantas vezes, de esse grupo de pessoas acertar e levar lá. É que fazer o melhor pro Grêmio, na verdade, é o mínimo que eles devem fazer. É a obrigação deles. Né? Mas é que eu tô dizendo, é o se achar melhor. Se achar melhor, sim. Eu nunca me esqueço, em algumas eleições que eu passei, as pessoas panfleteando e diminuindo os dirigentes que estavam. Tem que tirar o Paulo Odoni, porque o Paulo Odoni é político. Tem que tirar não sei o quê, porque aquele não sei o quê. Aí tu olha, cara, pra que isso, cara? E no meio da torcida, né? Isso Sim, aconteceu muito no meio da torcida. Assim. Claramente.
César, aqui é o Santana falando agora. Como é que Deu foi, pra César? notar. César, como é que foi atuar no Grêmio em 2003, um período mais caótico da história do clube? Porque em 2004 o Grêmio, infelizmente, cai pela segunda divisão de novo. 2003 foi um trabalho que eu considero um trabalho de sobrevivência, né? O Grêmio teve em 2000 a ISL. A ISL quebrou. O que ela representou? Vamos fazer para tentar fazer uma analogia barata aqui, mas que serve para o nosso contexto. Tu tinha um emprego de X. Então, todo mês, alguém te depositava R$2.000 e tu criou o teu custo da tua casa com R$2.000 que tu contava daquele emprego. E do dia para a noite, aquele emprego acabou. Acabou. E o Grêmio tinha feito o custo dele pensando naqueles R$2.000. A grosso modo é isso. Veio 2001 e o Grêmio não diminuiu o seu custo. Veio 2002, só que era evidente que ia explodir. Explodiu quando? Em 2003. Para vocês terem uma ideia, eu fui convidado ali foi uma reunião de pessoas, né? O presidente Flávio Albino, por exemplo, ele não queria assumir, só que ninguém iria assumir o Grêmio quebrado, todos sabiam que o Grêmio estava quebrado. Então foi se buscando pessoas de tudo que era grupo, assim, eu nem era daquele grupo exatamente. E aí a responsabilidade foi ali, César, tu vai cuidar da base lá, tu vai ficar no time júnior. Tá bom. Para vocês terem uma ideia, muitas vezes nós não conseguimos levar a apresentação do time júnior e do juvenil. Era no Estádio Olímpico, pegava um ônibus e saía para treinar em Eldorado. Nós não tínhamos dinheiro para botar diesel no ônibus. Então eles treinavam atrás do... Te lembra do Estádio Olímpico? Tinha aquela grama atrás da goleira? Uhum. Eles treinavam ali para treinar. Nossa. Se improvisava ali, porque não tinha dinheiro para botar diesel. Nossa. As pessoas não se dão conta. Caramba. As pessoas não se dão conta. O que tu ouve hoje do Grêmio, 400 milhões, 350 milhões, fulano de tal ganha. Cara, era outro mundo, era outra realidade, completamente diferente. Então eu acho que ali é uma união de pessoas que foi bem legal, entendeu? Foi bem legal. Foi duro, foi. O resultado de campo, até vou te dizer, o resultado da base foi bom, né? Porque dali saiu o Galato, dali saiu o Lucas, dali saiu o Carlos Eduardo, dali saiu o Marcelinho, dali saiu o Léo. Em seguida veio jogadores também como o Anderson Pico. Então foi um trabalho que deu resultado. Galato, né? O Galato, por exemplo, é exatamente o time de 2003, né? O time de 2003 era Andrei e Galato, né? E ali tem Marcelo Groy. Marcelo Groy sai desse time também. Sou mais um Dida, César. É boa essa lembrança. Eu não sei de onde tu baixou, mas essa eu não me esqueço. Uma das brigas que eu tive com o Santana foi exatamente por causa do Groy. Que eu disse, fala de qualquer um, menos desse, né? Atijas a mim, não atijas o Marcos também. Sabes disso, né? Posso te dizer uma coisa? Esse, pra mim, é um dos maiores goleiros da história do Grêmio. As pessoas não se dão conta do tamanho dele. E eu sou fã dele, ele saiu desse trabalho aí. Então, e aquela história, tu acha que foi o trabalho que determinou? Não. É isso que a gente tem que aprender. Por que o Groy deu certo? Não é porque um dirigente foi bom e... Nada. Porque o Groy foi um cara que lutou, saía de Campo Bom aqui perto, voava lá pro Cristal, atravessava a vila do Jockey, que era uma vila hiperviolenta, ia até o Cristal, treinou, conseguiu sua conquista ali. Claro que o Grêmio deu ferramentas, só que foi ele que conseguiu, não foi um dirigente. Eu gosto muito dos dirigentes, esse fui eu que trouxe. Verdade. Aí, 8 anos depois, o cara fez 1000 horas de trabalho por mês e tu vai dizer que foi ele. Isso me incomoda. Dirigente é só uma ferramenta para não deixar bagunçar, entendeu? Só para isso, só para não deixar bagunçar. Quem vence nisso é eles. Então, foi um período, Santana, te respondendo, foi um período muito importante e um período que, de certa maneira, a gente pode posicionar como um período que deu eu entendo como um período positivo para aprender.
falando grosseiramente, porque a comparação é grosseira, é o que a gente vai precisar fazer agora. A gente vai precisar botar os pezinhos no chão e viver um pouquinho da parte ruim, da parte difícil. E não só a parte bonitinha da foto do título. Agora é parecido com 2003, 2004. Teu filho deve saber, César, que acho que a gurizada mais nova aí pensa que é que nem jogar videogame, né? Tu vai lá e contrata e tudo mais e é assim, né? E agora o César tá explicando como é que é tudo que o dirigente tem que fazer. Vou contar pegou um exemplo do meu filho aí, que é bom, né? Uma vez eu tava fazendo um churrasco lá em casa, em 2011, eu era diretor do futebol profissional, e o Renato foi jantar lá em casa. A gente estava conversando e o Guilherme adorava o Renato, meu filho menor, que hoje tem 15 e vai fazer 16 anos. E o Gui ia pro colo, assim, o Renato pegava e ia pro colo do Renato, ficava brincando com o Renato. E o Gui disse assim pra ele: Renato, pede pro pai parar com essa história de tentar trazer o Parede, que era um centroavante chileno que a gente queria buscar. Ele tem que trazer o Ibrahimovic e o Neymar. Capaz! Claro! Ali não... Óbvio! Ou seja, até uma criança sabe que o Ibrahimovic e o Neymar dariam resultado. Claro. Ou seja, futebol todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Só que aí o cara diz o seguinte, aí os caras, mas tu é o pior dirigente da história, tu trouxe o Lins. Aí o cara diz o seguinte... A gente ia entrar nessa. Aí o cara diz assim... Não, mas o cara diz assim... Sabe como veio o Lins? O Lins veio pro time de transição. Só que aí, o Jonas foi embora porque aceitou uma proposta gigante que a gente não pôde cobrir. O Borges brigou com o Renato, O imortal lá, o centroavante, agora não me veio o nome dele. O André Lima machucou. Teve que jogar o Viçosa. Teve que jogar o Lins. Aí, ninguém se... Sabe? Por quê? Porque não tinha dinheiro pra comprar outro, cara. Sim. Não tinha. Não é assim, vai lá e... Não é assim. Ou faz como fizeram. Vai lá e compra que outro paga. Isso a gente não fez. Sabe qual era o orçamento do Grêmio em 2011? O orçamento do departamento de futebol por mês? Quanto vocês acham? Não Se hoje é... O Romildo quer baixar pra... Na Série B é 7,5, tá? Na Série A, 15. 2,320. Nossa. Sabe quanto a gente fez o orçamento aquele ano? Exatamente o valor. 2 dias depois que o Vicente saiu lá, o Antônio Vicente, o Grêmio saiu a contratar. Mas, porque precisava. E realmente com aquele dinheiro não dava. Nossa. Agora, o nosso orçamento era esse. As pessoas não se dão conta. Entendeu? As pessoas não... Às vezes dizem assim, esses caras não entendem nada. Não entende nada, todo mundo entende tudo. O problema é o seguinte, vai lá e bota o pé e faz. Ô César, tu sabes que o Júnior Viçosa inaugurou a cobertura do Beira-Rio, 2 coberturas do Beira-Rio. Posso dizer. Cara, uma das grandes alegrias que eu tive na vida foi aquele gol de cabeça, o Renan... É antes da Copa do Mundo, ninguém lembra do gol do Júnior Viçosa. O Renan Tiranossauro Rex. Hein? Essa foi demais. Só fazia assim, ó. Viçosa deu 2 coquinhos nele, né? Coisa bem boa. Isso aí o pessoal não lembra, fala por causa do nome, é o Viçosa, mas, cara, não era ruim, velho. O Viçosa não era ruim. Viçosa era esforçado. Isso é outra coisa, a gente não se dá conta. O Viçosa teve problemas fora do campo, teve que sair daqui, entendeu? Então, não um problema muito sério, não, acabou se complicando, se incomodando aqui, errando em algumas atitudes que ele tomou, e aí, é melhor para ele tentar um outro caminho. Até nem fui eu, foi quem trouxe o Viçosa, foi o Beto Guerra, foi anterior à minha chegada, mas interessa, cara. A nossa chegada, né? Mas, a regra ela tem que ser, eu acho que a gente tem que desmistificar isso, e vocês que têm uma grande cobertura junto aos gremistas, a gente tem que desmistificar algumas coisas. Para de dar muita ênfase para as pessoas, cara. Tenta dar ênfase para a estrutura. Essa coisa de superdimensionar as pessoas, cara, o que é o fulano de tal na história, na relação com o Grêmio? O Grêmio tem 118 anos. Não pode ter uma pessoa acima do Grêmio. Tem que parar com isso. E isso serve pro bom e pro ruim. O que eu não gosto, e aí eu não gosto mesmo, me incomoda, é quando as pessoas se acham maiores do que o Grêmio. Tem dirigente há 40 anos no Grêmio. Isso aí. E que só ganhou, né? O Grêmio tá há 40 anos. Aí tu vai olhar o currículo dos caras. Esse aqui tava na vitória, tá, mas em alguma derrota ele tava. Mas nisso tu diz só de dirigente ou também pra jogador serve isso?
Tipo o treinador, o Renato, por Tipo exemplo. o Tu cara acha que tem uma estátua. É, o Renato, Cara, tu acha cara, que ter uma estátua do Renato é uma coisa muito acima? Eu acho que a nossa paixão é feita... O que acontece? Quando ganha, qual o dirigente na vida de vocês? Pensa em vocês, tá? Vocês são mais jovens do que eu. Qual foi o dirigente vencedor da vida de vocês? O Koff? Não, me diz um. Eu tô fazendo uma pergunta agora. Quem tá entrevistando sou eu, né? Quem é... Não, me dá 5 dirigentes vencedores na tua cabeça agora. Rapidamente. 5 dirigentes vencedores. Se vira nos 30, então. Agora. Olha aí, galera! Se vira nos 30! Só vencedor, né? Só... Não, na cabeça de vocês. Depois a gente conversa. Bom, Koff. Fábio Koff. Koff, o Romildo. Foi, querendo ou não, foi vencedor. Romildo. Cacalo. Cacalo. Vamos lá. Não dá pra botar o Guerreiro. O mas- Paulo Pelaipe. Isso no Grêmio. Paulo Pelaipe. Não Foi sei. um Pelaipe. Adalberto Praz. Adalberto Praz. Adalberto Praz é um dos grandes nomes. Mais citados. Né? Tá? Vamos pegar esses exemplos aqui. Fábio Koff, eu acho que é incontestável. Sempre que esteve, venceu. Romildo venceu e perdeu. Venceu e perdeu. E rebaixou, né? Pior Lembrei que de perder. um agora Sim, que teve na tua época lá, que provavelmente deve ter conhecido lá, o L Dourado. Tá, enfim. Hélio Dourado. Ah, é? Hélio Dourado. tira Vamos pegar Hélio Dourado. Tá? Vamos pegar aqui então. Fábio Koff, Romildo, Cacalo, Hélio Dourado e Adalberto Praz. O Koff, concordo. Koff não tem derrota. Koff é um cara vencedor. Não, vencedor todos são, né? Todos são. Não tem nenhum. Claro. Todos que foram lá de alguma maneira, é isso que eu quero que as pessoas compreendam. Todos são vencedores. Hélio Dourado. Cara, o Hélio Dourado construiu o Estádio Olímpico. Só que o Hélio Dourado era o vice-presidente de futebol quando o Grêmio caiu. Quando o Grêmio caiu em 2004, vice-presidente de futebol. Isso é ruim? Não. Ele se doou naquele momento pro Grêmio. Não pode carimbar ele. Sim. O Hélio Dourado construiu o Estádio Olímpico. O Hélio Dourado era o presidente campeão do Brasil. Então, quando as pessoas querem, tu pode dar a ênfase que tu quiser. Aí, vamos lá, qual é o outro Cacalo? Cacalo é vitorioso. O Cacalo como presidente, teve um ano que o Grêmio quase caiu, que o Grêmio lutou. Cara, o Cacalo é o maior vice-presidente de futebol da história do Grêmio. Lembrei de mais um aqui, o seu Verardi. Seu Verardi, mas o seu Verardi é um funcionário, um pouco diferente. É um pouco diferente. Aí tu vai, quais são os outros que a gente falou? O Romildo a gente já comentou, Adalberto Praz. Vitorioso como dirigente de futebol. Caiu em 2004, caiu agora. Esteve em 2004, era vice-presidente em 2004 e era vice-presidente agora. Então, todos, cara, são ótimos. E se a gente quiser fazer uma leitura de política, tu pode olhar, mas eles se doaram. Então respeitem o fato do cara ter se doado. Sim. Esses caras aqui, todos que a gente citou, os caras nunca foram remunerados. Os caras sempre trabalharam de forma abnegada. Nós temos que respeitar isso. Só que parece aqui, pela nossa cultura um pouco, que a gente tem que olhar o cara e carimbar o cara. A gente não falou, por exemplo, do Paulo Odoni. O Paulo Odoni tirou o Grêmio da 2ª divisão, velho. O Pelaipe também. O Pelaipe, mas é que o Pelaipe ali ainda não, mas depois eu só tirei o Pelaipe porque o Odoni foi muito queimado também, né? O Pelaipe foi remunerado depois, então eu tirei um pouco só pelo fato dele ser funcionário. Mas também um dirigente muito vencedor. O Pelaipe, pra quem não sabe, o Pelaipe trabalhou no futebol de salão do Grêmio. O cara se doou pro Grêmio a vida toda. Aí o cara vai lá e carimba, todo mundo carimba todo mundo. Pra quê, cara? Pra disputar poder? Eu vou desvalorizar, por exemplo, o Hélio Dourado, que fez o Estádio Olímpico, o Olímpico Monumental, né? Não o Estádio Olímpico, não foi ele que fez. O Olímpico Monumental, né? O Olímpico foi construído no final dos anos 40, início dos anos 50, 54, Estádio Olímpico. O presidente foi o grande idealizador do Estádio Olímpico, foi Saturnino Vanzelotti, que era o presidente do Grêmio. Ele constrói o Estádio Olímpico. O Grêmio era da Baixada, no Moinhos de Vento, sai da Baixada, consegue ali. Eu conheço bastante a história porque o meu avô era o diretor jurídico dessa época. Ali tinha uma vila, caiu do céu, que foi desapropriada pelo Grêmio, e aí se construiu o Estádio Olímpico ali. E o meu avô, eu sei bem porque o avô contava, porque ele era o advogado do Grêmio, e ele ia nas casas
para fazer a desapropriação da Vila Caiu do Céu, que é onde hoje é o Estádio Olímpico. Caramba, velho. É uma coisa que eu não sabia. E cara, não ali tinha ideia. tem, aí no final dos anos 70, início dos anos 80, porque final dos anos 60 o Inter construiu o Beira-Rio. O Beira-Rio ficou gigantesco perto do Estádio Olímpico sem um anel superior. E aí o Grêmio, então, através da ação do presidente Hélio Dourado, o Grêmio cria o Olímpico Monumental, que o Hélio Dourado saiu pelo interior do estado buscando cimento, pedindo doações de cimento, e constrói o segundo andar do Estádio Olímpico, que virou o Olímpico Monumental. Como é que eu vou criticar o Hélio Dourado por uma ação de 6 meses no departamento de futebol? As pessoas têm que ter esse entendimento. Tem que ter. Ah, mas o time caiu, então... Não é assim que funciona. Porque senão é muito fácil. Aí o cara se doou lá, esse incompetente, esses dias eu vi um vídeo de um cara me falando, esse aí é o pior dirigente da história do Grêmio. Cara, o que eu ganho? O que ganha? Pra quê, cara? Sim. Pra quê? O que é isso aqui, cara? Qual é? Não, é o cara que gosta de pessoalizar. Ele tem que pessoalizar. Então, eu não gosto do fulano. Ah, mas o fulano não é nada. Ele não é teu amigo, ele não tem que gostar ou não gostar de ti. O fulano não é nada. O Grêmio tá aqui, cara, o fulano tá ali. Então isso, cara, me assusta. Porque cada vez mais a gente vê. Eu não sei se é uma busca por um líder. Eu achei muito legal quando eu fiz o questionamento pra vocês. Todos vocês... Ah, mas como assim? Trava, né? Dá um... Então, naturalmente, tu pensa nos presidentes. Eu nunca tinha refletido nisso. Tu me fez Entendeu? refletir, na verdade. Também não. Tu vai pros presidentes. Vai. Então tu vai pra todos os presidentes. Cara, ninguém sabe, por exemplo, o Grêmio campeão do mundo em 83, que era o presidente do conselho, tu lembra? O cara que era a grande força da unidade, da união do Grêmio? Política? É o 83? Presidente do conselho. Do conselho, Não. Flávio Bino. Orobino? Olha aí. Flávio Bino era o presidente do conselho e toda a segurança da organização política do Grêmio era comandada por Flávio Bino. Hoje, tu fala em Flávio Bino, os caras... de gente que derrubou o Grêmio. Cara, a unidade política do Grêmio, de 70 até o início dos anos 2000, foi comandada por Flávio Bino. Ele organizou toda a política do Grêmio. Ele foi o grande líder político da história do Grêmio recente. Ninguém fala. Os caras gostam de falar que ele foi o dirigente que falou do site e do ônibus. Tá. Vocês acham que o tamanho do Grêmio é uma entrevista do ônibus e do site. Então tá bom, vamos embora. Entendeu? Sabe? Mas e aí tu tem o cara que trouxe, por exemplo, que conseguiu trazer empresários gigantescos que subiram, que elevaram o Grêmio a um patamar diferente e as pessoas não se dão conta. Isso me incomoda um pouco, mas também eu não tenho o direito de me incomodar, né? Mas essa cultura do cancelamento, acho que hoje tá na moda, né? Mas então a gente sempre teve isso. Eu acho que é muita coisa do gaúcho, tu falou, de repente é cultural nosso. Claro que tem um pouco disso. Só que hoje ela ganha um componente, e aí a gente tem que entender, tá? Eu, por exemplo, eu me desvinculei completamente de alguma ambição política no Grêmio. Então isso acabou pra mim. Essa página eu virei. Mas quando tu começa a olhar e tu olha muita crítica nisso, tu tem que olhar a intenção. Por quê? Porque o Grêmio é status. Então, tu começa... eu tô atacando o A. Porque eu quero o A. Dá like. Não, e like, o poder, né? Poder. De tá lá. Eu vou pro lugar dele. É isso? Se eu chego e digo assim, o fulano de tal é vigarista, não pode estar no Grêmio. Não pode estar no Grêmio, então vamos tirar ele. Então eu quero ir. Não, mas quando começa a amassar muito, tu já começa a olhar com outros olhos. Entendeu? A tal escadinha. Nossa, isso tem... E tá muito no Grêmio, tem muito no Grêmio. Não é no Grêmio, né? Tem na política, tem em tudo que é lugar. E tu falou em cancelamento e cultura e nos fez refletir aqui, né? Acho que a gente vai... Vamos refletir sobre tudo que o César tá falando hoje em dia. Mas e o Ronaldinho, César? E o Ronaldinho, ele teve culpa na história na época de não vir? O que aconteceu? Eu sei que já falou 1000 vezes sobre isso. Não tem problema, isso é a gente queria entender mais como é que foi a negociação. É uma história... Porque eu vivi isso aí, eu esperei o Ronaldinho no aeroporto, eu fui no Olímpico com nota a história de assim, R$2. rapidamente, tá?
A história é a seguinte. Nós fizemos uma composição política no ano de 2010 e fomos para uma eleição proporcional no Conselho muito fortes. E naquela eleição de 2010, 15 de setembro de 2010, nós ali ganhamos a eleição presidencial. Porque foi tão forte a nossa composição política que nós tivemos a maioria do Conselho e a eleição ali estava resolvida. Quem seria o presidente? Paulo Odoni, né? Que é preciso dizer também, as pessoas criticam muito o presidente Paulo Odoni hoje, ele tem aí, a partir do momento das redes sociais, eu vejo críticas absurdas ao presidente Paulo Odoni, mas ninguém lembra, por exemplo, que foi o presidente Paulo Odoni, que foi vice-presidente de futebol em 82, quando o Grêmio foi vice-campeão e garantiu vaga a Libertadores, que veio a ganhar em 83. Paulo Odoni, em 82, era o vice-presidente de futebol. Em 89, o presidente Paulo Odoni foi campeão da Copa do Brasil. Em 2005, quando o Grêmio estava morto, o presidente Paulo Odoni se levantou para tentar tirar o Grêmio da segunda divisão. E hoje tem um monte de gente que adora carimbar o presidente Paulo Odoni, chamando de tudo. Lembram só das coisas ruins, né? Não que tenha feito coisas ruins. Se tu lembrar de coisa ruim, não tem problema. Sim. Mas tem umas que não são tão ruins como dizem. Mas que é para fortalecer politicamente ou para dar, enfim, aquilo que a gente está acostumado aí. Mas eu não vou entrar nessa aí agora. Aí, dia 15 de setembro, nós ganhamos a eleição. Naquele dia, nós sabíamos, o presidente seria Paulo Odoni, o vice-presidente de futebol seria Antônio Vicente Martins, e o Vicente já tinha dito, tu vai ser o diretor de futebol profissional. No dia 15 de setembro de 2010. Naquele mesmo dia, eu liguei para o meu primo-irmão, Alexandre Paradeda, que era o melhor amigo do Ronaldinho. E a gente, muitas vezes, na casa do Alexandre, a gente se reunia e o Ronaldinho estava junto. E eu brincava com o Ronaldinho. Eu dizia, eu vou ser diretor de futebol e tu vai voltar pro Grêmio. E ele, quá. E aí, eu liguei pro Xande, sabe daquela história? Eu preciso falar com a Assis. Dia 15 de setembro de 2010. Uns 15 dias depois, eu liguei pro Emerson Rosa, foi volante do Grêmio, vocês conhecem? Foi da seleção brasileira. Sim. E eu liguei pro Emerson, que é muito meu amigo. Emerson, eu queria falar com o Assis, tem uma coisa pra falar, eu queria que tu fosse junto, que eu preciso uma testemunha, que diz que o Assis é meio gozadinho de negócio. E eu me dava bem com o Assis também. E aí nós fomos na casa do Assis e eu fiz a seguinte pergunta ali pelo dia 3, 4 de outubro de 2010. Eu disse assim, Assis, eu tô aqui pelo seguinte, nós ganhamos a eleição, eu vou ser o diretor de futebol e eu quero fazer uma pergunta pra ti. Se o Ronaldinho vier jogar no Brasil, quando ele vier jogar no Brasil, o Grêmio poderia se habilitar a contratá-lo? Só essa pergunta. Pensa nisso, depois a gente fala. Saí de lá, continuam batendo papo, tomando um café, saí de lá. Uns 3, 4 dias depois, o Emerson me liga. César, o Assis quer conversar com a gente. Pelo dia 10, 12, 15 de outubro. Tá, vamos lá. Era ali na Avenida Cavalhada, na Zona Sul de Porto Alegre. O Emerson, eu morava ali perto ainda, o Emerson me pegava em casa, a gente ia lá e tal, conversar com ele. Até aí o Odoni não sabia, o Vicente não sabia, era uma ação minha para eu ter ideia para poder apresentar para eles. Eu tinha uma relação muito boa na época com o presidente Paulo Odoni, hoje eu não tenho mais, e tinha uma relação muito boa, até hoje eu tenho, com o Antônio Vicente Martins. E nesse dia o Assis disse o seguinte para mim, o Ronaldinho vai voltar a jogar no Brasil e quando voltar, vai voltar para o Grêmio. Ele cravou, ele falou que ia vir pro Grêmio. Então. Neste dia ele me mostrou a proposta do Flamengo e me mostrou a proposta do Palmeiras, que depois veio a ser tudo aquilo que a gente conhece. E eu disse, tá, e quando seria isso? Esse é o negócio. O Ronaldinho quer voltar no final do ano. Caramba. Eu disse, tá bem, me dá essas propostas, que agora eu vou dar andamento. Que eu não era dono de nada. Aquilo ali era um projeto gigantesco. Aí eu saí dali, naquele mesmo dia, fui na casa do Antônio Vicente Martins e disse, Vicente, fiz uma loucura, mas a história é essa. O Vicente disse, mas tu tá maluco, que mundo tu vive, que loucura é essa, tal. Ele pensou 2 dias, me ligou e disse,
Mas é boa ideia. Cara, Digo então o seguinte, antes de voltar a falar com o Assis, vamos no velho, né? Vamos no Odônio. aham. E o dono gostou. Aí entramos, sentamos lá, o presidente Paulo Odônio. Na época eu era muito amigo, eu adorava ele. Adoro ele, mas ele não gosta mais de mim. E aí entramos na sala do presidente. Não era na sala, num restaurante chamado Orquestra de Panelas, na Padre Chagas, não existe mais também. E aí nós entramos lá e tal, e eu contei a história. Mesma história que vocês ouviram agora, eu contei pra ele. Tu tá louco? Guri de merda! Que porra é essa? Tu tá inventando? Esses caras não dá pra negociar, eu conheço, porque eu tava no Grêmio quando o Assis fez o contrato, aí me deu uma mijada. Ele adorava me mijar, me deu uma mijada. É inacreditável o que tu tá fazendo, César, pro Grêmio. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Se bem que o Santana apoiou, né? Ah, o Santana apanhou. E aí o. Era o Pelé. Pelé. E aí o negócio deu uns 2 dias, o Odoni. Zezinha, quero falar contigo, Zezinha. Ai. Bah. Eu vou ser demitido antes de assumir. Nem começou o ano. Caiu a casa. Me conta melhor aquela merda, aquela história. Nossa. Aí eu contei toda a história. Baita negócio, eu acho. Bah. E eu digo, será, presidente? Tá bom. Aí começou, aí o negócio, bum. Aí nós fomos no Assis, já com um negócio muito formatado. Isso 15 dias depois. O Assis pegou e disse, não, tá aqui os negócios e tal. A gente pagaria mais do que o Flamengo, pagaria mais, bem mais. O Palmeiras era 700 e poucos mil, o Flamengo era 1.300.000 e o Grêmio se aproximava aos 2 milhões. Nossa senhora. Mês. Só que era importante dizer o seguinte, não era 2 milhões que o Grêmio gastaria. Sim. Porque o negócio era, o Assis seria garoto, o Ronaldinho seria o garoto propaganda da Copa do Mundo, que seria 3 anos depois, a Coca-Cola iria comprar a imagem do Ronaldinho para ele ser o garoto propaganda e entraria com grande parte desse valor. O Grêmio gastaria entre 200 e 300 mil por mês, mais ou menos. Mas o Assis, o Ronaldinho, ganharia um valor importante em cima de contratos de imagem. A fornecedora de material esportivo da época triplicaria o valor. Enfim, tudo era... Cara, botava a marca do cara, tudo. Tudo subia em números astronômicos. E aí o negócio foi andando. Vazou. No final do ano, lá por 23, 22, vazou a notícia. A gente segurou aquela notícia por 2 meses sem nenhuma vírgula em rádio e também em jornal. Na época o jornal era muito forte. Aquilo acabou vazando no jornal, uma matéria do Luiz Henrique Benfica do dia 23, quando vazou a notícia no Palmeiras. Quando chegou no Palmeiras, por que vazou a notícia? Quando chegou no Palmeiras, o Palmeiras deu uma declaração lá dizendo não, nossa chance com o Ronaldinho é pequena por causa do Grêmio. Que a essa altura o Assis já teria dito, olha, não vai dar lá. E aí o Benfica ligou pro Odoni e o Odoni não conseguiu dizer não, porque o negócio estava muito claro. E aí vazou a notícia. A partir do vazamento da notícia, a coisa começou a complicar. Não pelo vazamento, mas começou a ter muita força do Flamengo junto ao Ronaldinho. E aí o desfecho é o mais banal possível. Não é diferença de dinheiro, não é diferença, nada além de uma regra que é mortal nas relações entre futebol, jogadores, torcida, a vontade do cara. O Ronaldinho não quis. Meu Deus, você não sabia, cara. O Ronaldinho não quis. Eu pensei que era questão de valor. Nada. O Ele nosso contrato era muito maior. Não, cara, o filho dele morava lá, no Rio. Tinha todo aquele encantamento do Rio de Janeiro. E ele tem um jeito meio... Ele curtia muito as festas. O Renato foi assim também, né? Preciso dizer, o Renato não saiu bem em 86. Não pensem vocês que ele saiu bem, que ele não saiu. Tem o encantamento do Rio de Janeiro, aquela coisa... Cara, é banal. O Ronaldinho já era bilionário, tava para dinheiro, não era o contrato dele aqui que iria fazer diferença para a vida dele. E ele acabou optando por ficar no Rio. Hein, César? Triste pro torcedor, por quê? Qual foi o meu raciocínio nesse negócio?
O Inter vinha do título mundial em 2006. O Inter tinha ganho a Libertadores em 2010. Qual era o meu raciocínio? Meu raciocínio era um raciocínio na linha do marketing. Era o seguinte, o Ronaldinho era a maior marca do futebol mundial na época. Sim. Eu pensei o seguinte, era um pensamento de imagem. Era um pensamento assim, cara, os caras estão fazendo uma geração de Colorado aqui, em razão desses títulos. Tu traz uma figura do tamanho do Ronaldinho, que é uma marca, na época, era uma marca maior do que a marca de qualquer clube de futebol aqui. Não é o Grêmio, o Inter, não. A marca Ronaldinho era assim, ó. Quando a gente estava desenvolvendo o projeto, tinha amistosos na China. Sem oRonaldinho, 150, 200 mil dólares, euros na época. Com o Ronaldinho, 2 milhões. É um absurdo. Nossa, absurdo. Entendeu? A marca Ronaldinho até hoje, né? Hoje eu até não sei, né? é. Porque o Ronaldinho acabou mastigando muito a marca dele, hoje eu não sei. Mas na época era uma coisa Sim. estrondosa. Ele ainda não tinha se desmoralizado. É. E ali, nessa relação, o negócio era grandioso. O que eu pensei? Pô, vai chegar um cara desse em Porto Alegre, vinculado à nossa camisa, criado aqui, criado na nossa escolinha, na nossa categoria de base. Toda a história, cara, vai ter muita criança. Após eles perderem pro Mazembe também, que isso ajuda. O Mazembe tem uma passagem legal também. Foi no dia, uma das primeiras vezes que eu falei com o Ronaldinho pós-negócio. Foi no dia do Mazembe que ele disse, e aí César, Mazembe Day? Que massa. Que é bem legal. Eu sou um dos maiores cronistas do Rio Grande do Sul porque eu dancei Não, que tu diabo. é o maior. Tu é o maior. Eu fui maior, eu fui top of mind. Não é Tu é. Eu sou, mas eu fui. Então. O céu volta, o corpo volta. Tu é o maior. O Paulo Santana é só o maior, nunca vai ter um igual ao Paulo Santana. Mas a história é assim. E aí eu pensei, porra, cara, vou balançar essa árvore aí. Tem um monte de fruto que tá nascendo vermelho. Vamos balançar isso aí, que aí nós vamos com o Ronaldinho, vai ter muita criança que vai dizer, ô pai, eu vou torcer pra ele. Porque nessa época teve muito colorado. Essa era a ideia original. Claro que tinha coisa técnica do jogador. Por exemplo, as pessoas falam muito do time, né? Ah, aquele time de vocês de 2011 era horroroso, não sei o quê. Era o nosso time. O time que a gente pensou não era horroroso. Era Vitor, Gabriel, Mário Fernandes, que na época era zagueiro ainda, Rodolfo, que foi contratado, Lúcio. Aí nós tínhamos Gilberto Silva, Fábio Rockenbach, Escudeiro, Eu me iludi, mano. Douglas, Ronaldinho e Jonas. É ruim o time? Tá louco. Eu me iludi Um muito. dos melhores times que o Grêmio vai montar na história. Olha. Então, a ideia... Aí tu vai dizer, o cara não sabia, não entende nada. Não, todo mundo sabia que podia ganhar, mas não deu. Mas será que daria certo ou seria que nem o Douglas Costa? Poderia dar errado. É. Poderia dar errado. O time que o Grêmio montou... o time que o Grêmio montou em 2021 também não era pra cair. Não Ah, Imagina, o não Grêmio era. caiu, cara. O Grêmio Era um caiu. cano. E é um time que todo mundo se iludiu. A realidade é que o futebol ele é perverso, entendeu? Então tu acaba e o resultado nesse ponto é mortal. E aí esse dia, no dia da coletiva, que foi nos primeiros dias de dezembro, o dia da coletiva foi o dia que eu morri como dirigente. Foi naquele dia que eu disse, cara, eu dei desilusão pro torcedor, dei tristeza pro torcedor, não tem mais nada a fazer aqui. Eu fiquei mais um tempo, mas já era só a carcaça. Mas tu acha que foi mais tu ou o presidente que Cara, sofreu é que- assim um é hate que, assim, na é época? que eu acho que mais o presidente o que né? é uma grande injustiça com ele, né? Ali a culpa, se tem que colocar a culpa, coloca em mim a culpa, entendeu? Por isso é que eu não me incomodo com, tá lá o cara das caixas de som. Eu já vi gremista tocando flauta no cara das caixas de som. Eu até entendo que os colorados tocam, o gremista tocar. Mas não, mas é que aí entra aquele negócio, o cara quer, não, vamos desmoralizar esse cara aí. Entendeu? Vamos desmoralizar esse cara. Então, Desmoralizar pra ganhar em cima, alguma coisa. ou faz uma- parte, cara. Só que eu tenho uma ideia que aquilo foi uma tentativa. Só que a minha vida ali, a minha vida como dirigente acaba ali, naquele dia. Ali acaba a minha vida como dirigente. É triste, porque foi uma coisa que eu sempre ambicionei, né? Sim. Sempre quis, assim, pessoalmente. Eu vou fazer como meu avô, como meu pai, vou ajudar o Grêmio e tal. E ali é brabo tu ouvir a pancada, né? Tipo, puta, não só eu não ajudei, como ainda dei uma tristeza desse tamanho pro torcedor, né? Mas tu ia dar o checkmate se desse certo isso aí. Aí é que tá, né? Imagina, mas a vida é tu isso. correu um risco. Né? Cara, Não, é que eu acreditei. A verdade é essa, eu acreditei muito que daria. Então
É uma coisa que eu não me arrependo porque eu acreditei muito. Entra muito do ano passado, no que eu fiz negócio Super Grêmio, que eu tava acreditando no time, achando que ia dar super certo. No fim deu o revés, né? Deu revés e hoje eu sou tratado como uma chacota, como que eu que segui o Grêmio. E até eu queria perguntar pra ti como é que... Tem gente que acha que o problema foi tu. Cara, a culpa é do Marlon. Cara, No no último jogo teve um episódio que até eu prefiro deixar em off, mas que... Cara, me chamaram lá, meio que deram uma ameaça, entendeu? No Grêmio? No Grêmio. Na torcida. A torcida. Como Tem assim? gente que tira foto comigo, mas tem gente que realmente Mano, não, tu não pode estar aqui, tá ligado? Então acontece isso aí. Persona teve isso não aí. grata. Porque, tipo assim, Aí é aquela deu- história, né? O Jean-Pierre caminha no campo, É, o meu meia esquerda que se pagou uma fortuna gosta de casamento de semana em semana, e o problema foi a tua e o música. problema foi a minha música. exatamente. Daí isso que eu ia te perguntar. Quando teve o lance do Ronaldinho, porque teve muita chacota, muita coisa, não tinha a força da internet que tem hoje, mas tinha alguns memes, algumas coisas rolando ainda na época. Internamente é muito forte. Daí eu queria saber, internamente, chega muita coisa assim nos jogadores, na direção, coisa de Eu tive durante dois jogos, eu tive que sair no camburão, porque eu ia apanhar a torcida. Nossa. E a bala, querendo ou não, os jogadores. Cara, mas Ou não. Cara, tem muito jogador alienado, né? Tem muito jogador que... Mas a gente que é torcedor, que sofre muito. Sim, né? não, nossa. Eu como engordei torcedor. 20 quilos. Nossa. Caraca. Cheguei a 90 e poucos quilos ali. Fogo. É. Tu ficou mal mesmo, né, César? Tá louco, aquilo acabou comigo, cara. Aquilo acabou comigo. E tinha um negócio, cara, pessoal, assim, que era ruim. Ali, tu é abnegado, né? Então eu me dediquei 100%. E aí, junto disso, quebrou a minha empresa. Porque eu não conseguia cuidar. Então, no outro ano, foi um ano muito duro pra mim. Porque eu tinha quebrado a empresa, porque eu não tinha trabalhado aquele ano todo. Né? Porque eu comecei a trabalhar em setembro de um ano e fui até mais alguns meses ainda. Então, eu perdi a mão na empresa. Então, pessoalmente, foi horroroso. E mais a pancada, né? A pancada da decepção pro torcedor. Então foi fogo, cara. Aquilo ali foi difícil. Não, então, Mas, é que tu é um cara ainda é novo, gremista né? mesmo, né? Tu fala gremista pra gremista, né? Tu sente o negócio. E tu vê que existe... eu queria dar aquela alegria, eu queria ter dado. Se eu tivesse feito aquilo, talvez a minha vida como dirigente tivesse terminado do mesmo jeito. Mas hoje eu seria um cara realizado nesse aspecto. Nossa. E tu acha que tem dirigentes, assim, desse grupo político que torce contra o Grêmio, hoje em dia, pra se promover? Tu acha que existe Eu isso? acho que tem pessoas, aí eu acho que não é o Grêmio, né? Eu acho que tem personalidades que estão por eles, né? Que estão pela sua visibilidade, pelo seu status. Não sei se no Grêmio hoje, isso eu não sei, mas, cara, é da humanidade, é do humano, né? Porque o momento, Tem o gente momento que. ruim... Tem gente, vocês conhecem, tem pessoas que têm uma vaidade absurda que é ele. Então, se tiver que passar por cima de alguém, vai passar. Mas aí não é o Grêmio, né? Não é pelo Grêmio, é que são aí características de pessoas. Eu conheço pessoas muito legais e pessoas não tão legais, assim. Isso é da vida também. Mas eu acho que a gente não tem que... o que eu defendo só, que é uma coisa que eu defendo, isso serve pro A e pro B, no sentido de tamanho, é que nós representamos grão de arroz, cara. Grão de arroz, qualquer um de nós. O Grêmio tem 10 milhões de torcedores, destes hoje tem 50 mil sócios, mas tem mais umas 300 mil pessoas que estão consumindo o Grêmio, ou porque compram uma camisa, não é sócio, mas compra uma camisa, vê o teu conteúdo no YouTube, de alguma forma está consumindo o Grêmio, qualquer relação da cadeia do futebol que tu faz esse consumo, isso reverbera em matéria ou de dinheiro direto ou de dinheiro indireto para o Grêmio. Então, por exemplo, eu conheço muitas pessoas, cara, eu não sou sócio, não quero ir no jogo, mas não deixa de comprar o pay-per-view para ver o Grêmio todos os jogos, entendeu? Então, Com certeza. cara, de alguma forma tá ajudando. Mas comparado com aquela época, né, desse segundo rebaixamento, o Grêmio esse ano, acredito que tá melhor, né? Em questões de financeiramente. Em matéria do 2004? Não, muito melhor, nem se compara. Quase quebrou, né? é outro mundo. E agora com as contratações. Quebrar um outro... Eu uso muito. O Grêmio vai quebrar. É figura de linguagem, né? Sim. Não quebra. Porque não quebra por quê? Porque tem 10 milhões de caras que te empurram e gastam
direto ou indiretamente. Agora, o que a gente tem que pensar, eu acho, sobre isso hoje o Grêmio está consolidado, mas não é o Grêmio que está consolidado, né? É o futebol, né? O futebol distribui muito dinheiro, mas claro que o Grêmio é muito diferente dos últimos anos, porque sobretudo do ano de 2005, porque hoje tu tem uma fonte de receita gigante, né? Tu tem um quadro social muito mais constituído, tu tem uma organização de distribuição de renda do futebol brasileiro muito mais distribuída. O Grêmio tem ainda uma categoria de base com visibilidade, que tu pega, por exemplo, um time rebaixado, tu conseguiu vender o Wanderson, por 11 milhões de euros. É diferente a realidade. Eu acho que esse é um ponto que de certa maneira, carrega para algo mais positivo, né? Sim, e isso que ele estava num time que não ganhou nada. E os adversários que o Grêmio tem, são adversários menores do ponto de vista de poderio financeiro do que o Grêmio, né? Então, a tendência é que se nada acontecer errado, a gente tenha êxito, né? Sim. Mas tem que cuidar para não deixar errar, né? Tem que cuidar para não deixar errar. Projeção para 2022, tu acha que tem como ser melhor do que ano passado? Não. Tipo, a gente acredita que vai ser. Não, a gente tem que ser, né? Tem que ser. Tem que ser, tá louco, cara. Tá louco. Não dá nem para pensar na hipótese de não ser. Cara, se o Grêmio não subir em 2022, aí o buraco, cara, hoje nós perdemos 150 milhões, tá? Uhum. Basicamente, nós perdemos 150 milhões, pelo menos é o que está escrito no orçamento do Grêmio. O Grêmio tinha um orçamento na casa de 460, 455 e vai ter 295. Então faz aí, grosso modo, 160 milhões. Foi o que o Grêmio perdeu. Se perder de novo, se cair de novo, se não continuar subir, na B. Cara, aí Mas nós vamos na casa dos 200. Essa Série B, eu acho que tá sendo... nós vamos na casa dos 100. Eu acho que é a mais forte de todas as... a mais competitiva, né? Só que, claro, o Grêmio, não adianta. Ela é a mais competitiva, ou pode ser tratada como a mais competitiva, mas tem que pensar um ponto que também é importante da gente avaliar, que é o fato do Grêmio ter uma capacidade financeira 5, 6 vezes maior do que a grande maioria dos clubes. Com certeza. Querendo ou não, é o time mais forte na B. Algum clube, por exemplo, da Série B conseguiria ter o Ferreira? Algum clube da Série B conseguiria ter o Campas? Algum clube da Série B conseguiria ter Jeromel? Não. Então, acho que esse é o ponto, entendeu? Em Benítez, até o Benítez ali também. Benítez, Diego Souza, tudo. Na verdade, a gente tem que subir bem tranquilo, né? Dois goleiros bons. Tese é isso. Dois goleiros, na minha opinião, que se eles não Achei oscilarem, no mínimo 4, não tem uma sequência. No mínimo 4. Goleiros de seleção brasileira, na minha opinião. Não sei se tu concorda. Tu acha que a Mancini, tu concordou com as... Não, eu discordei. Eu discordo. Aí entra aquele raciocínio original. Eu queria que todos saíssem. Sim. Por um motivo muito simples. É mais ou menos a mesma linha do que eu falei. Todos que eu fiz, até a direção, tudo. Os eleitos talvez não, mas os outros todos. Que é o quê? Cara, tentou, não deu certo. Não deu certo, troca. O deles estaria nisso. Claro. Acho que deu errado. Tá, e tu tem algum técnico que tu gostaria ou não tem? Eu tentaria o Roger. Tentaria o Roger, mas também não quer dizer que dá certo. Não é isso. Eu só tô dizendo o seguinte, aí é conceito. Cara, o Grêmio caiu. Qual é o treinador? É o Mancini. Ele trabalhou bem? Não. Senão não tinha caído. Não, com certeza. Entendeu? O Denis da mesma maneira. Eu sou amigo do Denis, gosto dele, mas, cara, disse pra ele, deu, né? Perdeu. A escalação dele contra o Bahia, o de Mancini. Não é, né? Eu não quero nem olhar no micro, assim, eu tô dizendo conceitualmente, cara, tentei, não deu certo, vamos de novo. Deixa outro tentar. O Grêmio tem que estar na frente das ambições, entendeu? O Grêmio precisa estar sempre na frente das vontades pessoais, cara. Isso com certeza. A ambição é fogo. E falta ambição. Tu acha que falta ambição no Grêmio? Por exemplo, eu acho que o Grêmio enxerga muito o mercado, principalmente o Grêmio trabalhou muito mal, né? Nossa, cara. Muito mal. A gente não enxerga outros mercados para técnico, por exemplo. É só o mercado nacional, os mesmos nomes. O Grêmio trabalhou muito mal. Nossa. Essa parte, por exemplo, o Grêmio fez uma coisa que é muito complicada, que é comum, mas é complicada. O Grêmio achou que dando dinheiro para os jogadores, inflacionando o seu mercado interno, o Grêmio daria futebol.
né? Ah, eu vou pagar 300 pro Paulo Miranda, ele vai jogar melhor. Meu, por que o Paulo Miranda ia melhorar? É. E o Grêmio fez isso, cara. Esse é um dos erros grosseiros do Grêmio. Ô César, mudando um pouquinho o disco, né? Já que a gente tá falando de coisas meio depressivas, vamos falar um pouquinho de coisas pessoais. O que alegres. seria coisas depressivas? Paulo Miranda, vagabundo, mau caráter. Quero saber. Vai jogar no Juventude, Paulo Miranda. Não também, pelo amor de Deus. Vai seguindo o raciocínio, César. Sobre o YouTube. Tu estás conversando com o Baldasso, César. Eu sabia que o Baldasso era colorado. Ele fuma cigarro comigo lá na RBS. Ele não fuma cigarro, ele mastiga a nicotina. O primeiro bolo de nicotina da RBS, quem comeu junto comigo foi o Baldasso, inclusive. Mas como é que é ter um debate? Como é que é ter um debate raiz no YouTube com o Baldasso? Tu sabe que eu tento me forçar, né, cara? Eu gosto de chegar no limite. Eu preciso tentar chegar no limite, né? E aí eu pensei, cara, o que pode me irritar mais? Porque eu tenho andado muito leve, assim, muito zen. Eu disse, cara, eu preciso me irritar, entendeu? Tá muito fácil, cara. Pô, me lembro meus tempos de jiu-jitsu, estava sempre mais tenso, sabe? E eu pensei, cara, eu preciso me irritar. Tem que me incomodar um pouquinho. Alguma coisa tem que me incomodar. E liguei pra ele, Baldasso, vamos fazer um debate, eu e tu. Porque tá muito fácil a minha vida, cara. Eu preciso criar alguns problemas, velho. César, tu nunca tomou Viagra, né? Na verdade, eu coloco na receita do bolo. Sim, não pensa tu, eu só quero te dizer assim, não pensa tu que com 52 anos eu não vou jogar medicado. Né? Só porque tu é novinho, a idade cara, vai chegar. Com 52 não tem antidoto. Tem que ter o ativo, né, gente? Tu és um garoto propagandante. Eu ia comentar que eu fui um dos primeiros homens. Eu participei de uma revista do Jornal do Almoço. Um dos primeiros homens da América do Sul a tomar Viagra, tu sabia disso? Sabia? É verdade. E Isso é fato. E foi firme, né? Sou viril sempre. Sou viril sempre. E quando eu broxo eu falo, é de tico mole pra não ter macho. Saca só, cafajeste. O Fábio de baixo. Ele baixa, mano. Incorporou. Ele baixa. Ele baixa. Mas é muito bom. Né? Tá, então surgiu de ti a ideia pra criar o Debate Raiz? Na verdade, o Baldasso, o nome Debate Raiz foi uma ideia minha, mas a ideia de um debate sério entre um gremista e um colorado é dele. Ele é que me procurou pra gente fazer. E é um projeto legal porque a gente vê um lado melhor do Baldasso, né? Não aquele lado caricato dele, falando lá, fazendo aqueles memezinhos dele lá no Inter. Eu acho o Baldasso um comunicador espetacular. Com né? certeza, com certeza, com certeza. Baldasso, Eu até falando sério um pouquinho agora. Pena que ele assumiu o eu lado achei que tu tava falando sério. Como assim não era o Santana? Eu acho uma pena que ele assumiu o lado vermelho. Tu não sabia? Eu, Fábio, não sabia, mas o Santana Tu já não sabia. sabia? Eu não sabia. Claro que eu desconfiava. Claro que eu desconfiava. Isso é muito bom, né? Porque é só olhar. Eu Como é sou que inventor, tu quer O pegar ídolo dele é o D'Alessandro. Tu quer pegar um jornalista, saber que time ele torce, busca um ano, assim, vamos lá, o cara que tem a meia idade, 50 anos, pega, tu te lembra daquele time de 84? Vai dar uma E aí o cara vai e dá o time. Tal, beleza. E agora tu lembra do Grêmio? Deu uma baita dica, hein? Como descobrir o time do jornalista. Fácil de descobrir. Hoje pegar o dos mais novos é fácil, é só ver o Facebook, né? Porque tem música que esquecem, novos, né? os mais novos, Os mais novos é fácil, porque os caras esquecem de... Tipo, tem os Mas comentários, agora tem os falando sério posts. sobre isso, cara, os caras trabalham tanto nisso, todo dia, há tanto tempo, e tu perde um pouco isso. Mas eu ia até falar sobre isso Perde aí, um pouco isso. que tem um amigo... Eles perdem. Eu tenho dois colegas, não vou dizer o nome, eu sei o time Sim. deles. Cara, eu juro pra vocês, eles não torcem.
Eles não torcem, cara. Perde Mas, um pouco, né? cara, o Baldasso, ele comenta bem sobre o Grêmio, cara. Ele fala umas Eu não coisas... gosto. Não. Não, todo mundo fala que ele comenta, eu não gosto. Às Não vezes, gosta? às Não vezes- gosto que ele às fale vezes- do Grêmio. Não gosto que ele fale. Mas às vezes ele dá uns... mas daí daí ele é assume o Mas torcedor. eu Mas, não gosto que ele fale do Grêmio. sim. Porque ele Porque não ele é é do colorado. Grêmio. Não é do Grêmio. Faz sentido. Né, com certeza. E ele não é comentarista, ele é um... Torcedor. Mas, entre nós, é o maior gênio da comunicação hoje. Ele é o sucessor do Paulo Santana. É o Paulo Santana sósia, porém vermelho. É isso aí. Inclusive, eu queria saber uma coisa, César. Tu andou brigando com a informação. Tu sabes que tu estás brigando com um prodígio do jornalismo. Fui eu que revelei o Farid Germano pra comunicação do Mas Rio tu Grande acha que eu do tô brincando? com ele? Sul. Não, tô dizendo que estás brigando com a notícia. Notícia. Com a notícia. Porque eu gosto do Farid, eu não tenho problema nenhum com ele. Pelo contrário, Tu eu gosto gosta do dele. Farid? Gosto. É que surgiu um vídeo ali, o que o César Mas é uma fala sacanagem. do- Não, fala, mas o é que uma, que seria isso é uma aí? sacanagem do Baldasso. Um dia que ele tava implicando comigo, e aí ele tentou fazer, só que aí um recorte errado, entendeu? Mas o Farid, eu acho que o Farid entendeu que era... Não, ele entendeu. Ele entendeu errado, né? Entendeu? Aí me deu um pau no outro vídeo. Aham, né? falou, Maldito. Deu É, um caramba, o que falou, aconteceu? mas, Não cara, viu? O Farid Aí que vai depois- vir aqui em breve. Aí depois ele fez um outro vídeo pedindo desculpa, porque eu Ah. acho que ele deve ter visto, né? É, Dele porque viu tu um fez uma corte. cara. É, não corte, Uma mas o zoeira, corte assim. era em cima de um outro contexto, assim, É. uma zoeira. Tinha E aí, contexto, hein? Porque era sobre o o- rebaixamento, alguma coisa Isso, assim, aí né? o Baldasso faz uma pergunta, tu deve estar adorando os vídeos Do Farid, não daí, sei o quê. daí eu faço, ele faz porra, assim, aham. tipo, não, mas era uma flauta dele, Foi uma entendeu? flauta, E exato. aí, mas não era nada contra o Farid. Só que eu acredito que o Farid nem deve ter visto o vídeo. Cara, que o Farid pegar pilha. É, o pessoal começa a comentar, começa a fomentar. Aí ele deu, inflama, aí ele deu um pau, aí um cara me disse, ele te deu um pau, te chamou de dirigente inexpressível, o cara das Nossa. caixas de sons, Eu, cara, o que eu vou fazer, né, velho? Faz parte. E aí depois, Entendeu uns 2 errado. dias depois, alguém mandou um vídeo dele dizendo, eu me excedi com o César, sabe? Alguém deve ter dito pra ele, Ele tomou gimo. Ele tomou gimo. Mas o Farid, vamos lá, o Farid encontrou um nicho também na linha da comunicação que a gente tem que respeitar sempre. Verdade. Entendeu? O Farid, lembrando, né? O Farid foi o número 1 da RBS por muito tempo como repórter, ele e o Boaz, né? Sim. Então tem. Não, Ele ia lá na minha sala da RBS, Pra falava, pedir- apaga pedir esse con- cigarro, pedir não vou conselho. apagar. Não vou apagar. E seguinte, tu tens meia hora pra sair daqui da RBS. Só que tá aí, tá fazendo o trabalho dele, a gente tem que respeitar. Eu acho que o grande segredo disso, cara, vamos nos respeitar, cada um respeita, pode gostar, não gostar. Eu vejo muita gente brigando, cara. Muita gente procurando. Nas redes sociais é horrível. Sinceramente, tá? A gente faz aí, vocês sabem, a gente tem seguidores. Grande maioria dos seguidores que nós temos são os mesmos. Eu tenho, tu tem, são os mesmos caras. Por quê? Porque é o Grêmio que nos une, entendeu? Exatamente. Então, cara, vamos nos respeitar. Eu tenho uma linha que eu uso muito, que é gremista segue gremista. Entendeu? Cara, nós podemos fazer, se a gente caminhar junto, a gente é maior do que se a gente caminhar sozinho, um empurrando o outro, entendeu? Dá um exemplo do Flamengo. O Flamengo, o que tem de canais, cara, do Flamengo. E o cara acha, porra, é muito concorrência. Não, cara, eles se ajudam, velho. Querendo ou não, porque o cara tá vendo um vídeo do Flamengo, daqui a pouco, pum, já tá outro de outro canal. E daí outro canal, e outro canal. E quanto mais Mas canal, aí, velho, Notag, tá tu sabe o que eu tô falando, porque tu é um cara muito forte no YouTube. Sim. O cara que me vê, te vê. Falou, com certeza. E não é o te vê, quem te vê não vê o César, é o contrário. Se eu procurar CCD lá, vai aparecer o César, vai. No vídeo do lado tá ele. Exatamente. É, Ou recomendação. bota Então aquela... se eu criticar e brigar com ele, o cara não vai nenhum nem outro. Você tem aquela reprodução automática, terminou o vídeo, às vezes o cara deixa na TV, pum, já toca o outro. Se for brigar, deixa pra brigar com os colorados, então. Mas é óbvio. Exato, mano. Pra que brigar entre nós, né? Brigar no Essa é a bom minha sentido tese, também, só, né? só que aí entra uma coisa que é... Discussão, cara. E aí tu tava falando da comunicação antiga, que é essa coisa do cara pilhar, e aí o Farid responder, me dar um pau e tal. É ainda aquela cultura. A rádio é concorrente uma da outra. É Ainda um pensamento meio antigo, é né? antigo, cara. Antigo hoje não, velho. Hoje não. Eu tô do lado. Eu tô aqui no YouTube, aí eu botei, que legal, eu tô aqui, que legal. Embaixo tá o Notag. Se a gente tiver junto, é melhor do que se a gente tiver brigado. Com certeza. Claro.
Com certeza. É uma lógica meio maluca, mas é. Mas é isso aí. E é que, tipo assim, o Farid, ele chegou ano passado na internet, né? Tipo, estourou, foi muito rápido. Eu acho que ele não pegou ainda como é que funciona. Ele tá ainda aos poucos. Mas eu acho que ele tá bem, cara. Ele tá muito bem. Evoluiu bastante. Só que evoluiu muito também por conta do, não sei se Casimiro. do Casimiro. Casimiro, toda a live do Farid, o Casimiro tava fazendo live, falando da live dele, tava tipo simultâneo. Então veio muita galera, tem muita gente ali que não é nem gremista, que tá seguindo o Farid. E o Farid cresceu tanto, só que ele tomou uma proporção que, cara, foi muito rápido. Ele não teve aquele tempo de, tem o hater aqui, isso aqui é personagem, isso aqui é uma gíria, isso aqui é um jeito, isso aqui é uma forma. Ele não pegou ele tá pegando aos poucos. Tanto é tá que aos poucos. ele brigou com a Manu Gavassi. Tem até fizeram um fake enquanto a Manu Gavassi estava no BBB, na Big época, Brother. isso no Twitter. E ele pegou e retweetou aquele meme, que era um negócio falso, e brigando com a Manu Gavassi no Twitter. A guria tava dentro do Big Brother e achou que era ela que tinha publicado, entendeu? Então, tipo, tem coisas... Ele não tá muito ligado na internet, mas ele tá aprendendo. Ele tá com um assessor, a gente falou com ele vai vir aqui ainda também, a gente vai trocar uma baita uma ideia com ele. A gente quer entender como é que é o Farid, né? O que é todo esse personagem, o que é, o que não é. Eu conheço o Farid há muitos anos. Eu noto isso. Quando ele me xingou lá, eu vi na hora que era uma coisa... Sim. É coisa pra deixar pra lá, né? Ela, tipo assim... E outra, eu sou tão xingado também. Sim. Falando todo mundo... Posso te dizer Falando que em isso é verdade, tá? A gente apanha muito. Então, cara, te acostuma a apanhar, né? Sim. Eu sei bem disso. Agora, esse ano foi... Eu tava entrando aqui, agora ali, eu atravessei a rua, passou um carro, o cara me xingou. É? Nossa. Caramba! Aí, gremista, onde é que tu tá indo, safado? A tua mãe, filho da... Cara. É igual eu, na arena tem gente... Na arena tem gente que para, tem gente que na arena me para pra tirar foto, para pra participar dos vídeos. Ô, Noteg, deixa eu participar. Como tem gente que pega de longe, ô, Noteg, vai tomar no... sai daqui, não sei o quê. não tem como agradar todo mundo. Cara. Quanto mais... Não é agradar. Qual é a minha técnica, entre aspas? Eu abri o microfone, eu falo o que eu vejo. Entendeu? Então, por exemplo, tu tá aqui, eu tô achando muito divertido aqui. Se eu tô te dizendo que tá divertido, é porque tá divertido. Eu tenho que dizer o que eu penso. Sim. É a única forma de tu conseguir ser autêntico. Se eu criar qualquer ideia fake aqui, eu vou virar personagem. E aí acabou. Exatamente isso. E aí acabou. Eu, cara, faço programa de jornalismo político na Rádio Bandeirantes de manhã. Jornalismo político, cara. É só xingamento. De cada 3, 2 é xingamento. Que é negócio de política partidária e tal. Eu não me posiciono, mas é assim. Aí depois tem o... Já vamos conversar. Aí depois nós temos os donos da bola. Que tu dá opiniões, muitas vezes, que machucam pessoas. Toma pau. De noite tem mais vários todo, lugares, né? E depois tem mais todo o trabalho nas redes sociais, no YouTube, no Instagram e tal. Cara, se eu for ficar preocupado em... eu não posso dizer isso porque eu vou machucar esse fone de ouvido. Cara, eu tô perdido. Eu viro fake em uma semana. E acabou. E no dia que tu deixar de ser autêntico e sincero, acabou. E teve até a rixa tua com o Jean-Pierre, né? Não é tua, né? Eu acho do Jean-Pierre contigo. Porque eu nunca vi nada demais de tu ter falado coisas do Jean-Pierre, só que ele pegou uma pilha contigo e ele coloca nas redes sociais. Jean-Pierre é curioso, porque eu passei 2 anos elogiando o Jean-Pierre. Cara, eu falei pra eles, porque tu comparou no programa com o Ronaldinho Gaúcho, ele. Com o Ronaldinho não, mas eu achava que o Não, Jean-Pierre, eu achava... Não, é que eu acho que... Essa que falou foi no meio do hábito. Não, mas eu acho que a comparação da imagem, talvez... Pode ser isso. Futebol eu sempre achei muito diferente, mas assim, o Jean-Pierre, eu dizia o seguinte, ele é a diferença, eu dizia. Sim. Ele é a diferença, o jogador que pode ser o jogador da nossa diferença, né? O jogador que pudesse fazer a diferença. E sempre fui muito, muito propositivo. Como, de certa maneira, eu sou com relação aos jogadores formados na base. De um modo geral, eu sou raiz, eu sou da base.
Então, entre base e profissional, eu vou sempre querer o jogador da base. Conceitualmente. Esse é a meu conceito para trabalhar isso. Agora, preciso sempre posicionar nessa hora, e eu acho que é importante a gente sempre colocar, que tu tem que ser sincero no que tu vê. Então, em determinado momento, eu achei, cara, o GPR é uma mentira. E eu fui traído, em tese. E opiniões mudam, né? As pessoas acham que tu Eu vai ter uma achei, opinião, cara, eu um achei, dia vai, vai ele ter vai, sempre. ele vai. Chega uma hora que esse cara, ele não vai. Eu achava que era pra seleção E brasileira. quando eu disse que ele não vai, ele se irritou. E vou mais longe. Tá no direito dele também. Claro, Eu abri o microfone claro. e falei, ele tem o direito de abrir a rede social dele e me xingar. Ele tem o direito, mas não que seja o certo, né? Eu acho que isso eu, foi um erro. eu não tenho problema nenhum com contraponto, nenhum com contraditório, nenhuma discussão. Eu não fiquei nem chateado com o GPR. Sim. Naqueles 2 xingamentos lá que ele disse que o meu trabalho se sustenta nele. Aham. A gente pode pegar isso como algo egocêntrico, né? Porque eu falo de todos os jogadores. Exato. Talvez o meu trabalho se sustente por todos os jogadores. Ele acha que é por causa dele. Mas pode ser, se quiser pegar por aí, pode. Mas eu não tenho nenhum problema com a crítica dele. Pelo contrário, eu acho até que ele tem todo o direito de criticar. Por quê? Porque eu tô abrindo o microfone, tu fala o que tu quer, tu ouve o que tu não quer, né, velho? É, com certeza. ele é jogador, aí, querendo ou não, a gente é sócio, a gente paga, a gente participa, pagamos o salário dele. Ele é jogador, cara, a gente, a gente pode criticar ele. E a gente criou muita expectativa. A gente criou, eu também, todos muita nós. expectativa. Todos nós. E ele começou a ser, tipo, querer parecer mais do que ele é. Ele não mostrou o futebol que todo mundo Exatamente. aí esperava no profissional. César, tu vai ver o seguinte, né? Futebol é momento. O GPR teve 2 momentos Agora que tu ele tá poderia... te imitando. Agora eu tô me Tô imitando o Fábio Tem uma agora. hora que ele vira o Fábio. Ah, vamos ver como é que é tu te imitar. Agora eu vou Vamos ver se intimidar. tão bom quanto Agora eu o vou intimidar. Santanão. Não, mas assim, César, tem 2 momentos que eu acho que o GPR ele teve e daqui um pouco se dá um outro resultado, a gente lembraria dele talvez com mais carinho, de repente. Grêmio Atlético Paranaense, ele foi destaque. Guardou um gol de falta e a gente perdeu lá na Arena da Baixada. E o Grenal, cara, ele meteu o gol, se emocionou e aí o irmão lá viraram daquele Te jeito. achei brilhante. Eu sou genial de vez em quando. Mas eu vi uma crítica, eu tava ouvindo a rádio, eu escuto bastante, né? E eu vi uma crítica que tu fez ao Jean-Pierre, que tu acha que ele, taticamente, ele não evoluiu ainda, né? E acho que é isso. Eu acho que a grande questão é que às vezes a gente cria imagens dos jogadores assim, como se eles fossem pedras prontas. E eles não são. Então o GPR, qual é o grande problema do GPR? Por que ele iludiu a todos nós? A gente vê ele batendo na bola, pô, tecnicamente ele é diferente. Aí tu olha ele batendo falta, como tu está, porra, ele é diferente. Aí tu olha, pô, o cara daquele tamanho, com aquela qualidade dos dois lados, porra, o cara joga muito. Aí tu te ilude. Aí tu começa a ver o jogo e dizer, pô, vamos ver o que ele tem, né? Aí o time sai com a bola, ele não marca ninguém. Aí o time precisa de uma articuladora, ele sai da zona e vai jogar atrás da linha dos volantes. Aí o cara vai lá e pisa na área, ele não sabe nem por que lado entra. Aí o outro adversário lá começa a trocar a bola dos volantes lá e ele não consegue fazer uma sombra num volante. Cara, ele não sabe. E talvez não, como ele ficou rico cedo, ele não... Não, mas não é... É que às vezes tu não sabe mesmo, cara. É. E eu vou te dizer, quando tu tem jogadores muito técnicos que solucionam todos os problemas com a parte técnica, sobretudo nas categorias de base, ele não dá aquele salto para virar o jogador diferente, o jogador que enxerga tudo diferente. O Jean-Pierre vai ser daqueles jogadores que em times comuns, ele sendo o centro técnico do time, ele vai solucionar muitos times. Só que quando... Pegar um exemplo de um jogador que não tem característica nem parecida com a dele, o Marinho. O Marinho é um jogador que ele é muito perigoso com a bola e sem a bola tu não sabe nem que ele tá jogando. O GPR é por aí. Só que, claro, características completamente diferentes. Só que são jogadores que não sabem trabalhar o conjunto, que exigências como o Grêmio te obrigam, né? Por isso é que esses jogadores que não têm a capacidade de leitura tática do jogo não conseguem jogar aqui. E será que ele vai dar certo lá na Europa? Tomara que dê, né, cara? Tomara que dê, tomara que ele ganhe a vida dele. O GPR fez um grande contrato com o Grêmio aqui, um cara que tá rico hoje.
Ele já se aposentou com o contrato que fez no Grêmio. Se ele tiver um cuidado, ele se aposenta. Então agora ele vai lá pra fazer. Hein, César, mas tu que foi diretor da base lá, tu não acha que, tipo, esse é um problema atual do Grêmio, que os jogadores estão ficando ricos muito cedo, e aí talvez... Não é do Grêmio daí, né? Esse é do futebol, do futebol. O Grêmio No só modo reflete, geral. o Grêmio só reflete o composto do futebol. O futebol aqui é mercado, né? Porque se não pagar aqui no Se Grêmio, não o cara pagar, ganha vai em pra outro time, né? Pega o Caô Kelvin, por exemplo. Aí tem 16 anos. Ó, tá fazendo 17, fez Bom 17. de bola, isso aí. É um menino ainda. É. É um menino que já tem um contrato profissional e já tem um monte de sondagem em cima dele. É um menino, cara. Tem 17 anos. Fez 17 agora. Pra se perder é rapidão. Hã? Pra se perder é rápido. Se não Tem que tiver, ter cabeça- se não é, tiver a tem que- cabeça centrada, se bom. E será que a gente tem, o Grêmio tem psicólogos lá, tem Tudo. Assistência social, psicologia, departamento médico, tudo que tu imagina tem. Mas não é isso é das pessoas, cara. Tem pessoa que chega, imagina só tu chegar pro menino de 17 anos, montar um contrato grande pra ele e dizer o seguinte: os próximos 4 anos tu vai ter esse salário aqui. Se ele não tiver a cabeça no lugar, meu velho. Ah, eu com 18, 17 lá. Não, Imagina difícil, cara. Imagina, Cara. E não é tu, né? É tu sustenta toda a tua família. Diferente, cara. Qual foi o jogador que eu vi esses dias que tem 15 ou 16 anos, é casado com uma menina de 22 e já tem um caramba. filho, entendeu? Nossa. É um menino do Palmeiras lá. E aí tu olha, cara, ele já é família com 16. Aham. Ele já é pai de família com 16. Tem muita gente na nossa sociedade que é assim, só que imagina isso E sem dinheiro. cheio de dinheiro. Agora com dinheiro. Então é difícil, cara. Às vezes vocês sabem disso, vocês são jovens ainda. Nessa hora, tem que sentar a cabeça naquele trabalho ali e fazer valer aquele trabalho. Muitas vezes é difícil. Não é uma... Voltando, eu sempre conto um exemplo, um jogador, nesse período aí de 2003, 2004, 2013, ó. Cara, 10 do time juvenil. Tinha subido pro júnior. Gênio. Nunca jogou. Gênio da bola. E eu comecei a ver que o comportamento dele tava mudando, assim. E ele já não tava jogando tanto. O que tá acontecendo com esse guri, cara? E o guri, cara, gênio da bola. Um 10 ambidestro, assim. E aí um dia, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? E aí um cara da segurança me apitou: César, ele tá na noite aqui nos barzinhos ali da Zenha. E tem umas namoradinhas que são meio casca grossa. Deixa pra mim, então. Metido, dirigente novo. Né? E aí eu fui, né? À noite. Pá. Meu. Caramba. Aos 15 do primeiro tempo, eu disse: cara, tem 2 chances aqui. Ou eu saio agora ou vão me matar aqui dentro. Caramba. Nesse nível. Eu achei que tu teria te dado bem, César. Eu fui lá dirigente novo. Claro que isso não vai pro ar, Ei, né? Depois tu me conta. dirigente novo, sabe? Aquele, não, vou lá. Vou resolver. Vou resolver. Vou lá. Resolver nada. Daí eu disse: cheguei no outro dia, falei pro segurança: não dá pra entrar ali dentro, cara. Todo mundo armado. Caramba. Tu tá louco, cara. O que é aquilo ali? Aquilo ali são os caras, não sei da onde e tal. Não me meti, né? Nunca mais fui. Nossa. E aí cheguei nele, né? Meu, quem tá pegando aí? Que é minha namorada, namorado de um cara lá do... Eu digo, cara, deu uns 2 semanas, os caras desmancharam a pau ele. Pegaram ele só Nossa. um saco de batata. Tinha quantos anos esse? Ele tinha 18, 17. Moral que ele não virou. Pois não virou, mas ele não conseguiu tirar aquele ambiente. Depois eu fui saber que ele veio de São Paulo. Lá em São Paulo tinha também uma família muito desestruturada, também na mesma linha desses inimigos, entre aspas, dele aqui. Entendeu? Tinha dificuldades e aí não conseguiu. Era um jogador profissional, claro que o salário era muito baixo e tal. Ele tem uma história muito boa comigo dele também. Nós tínhamos um amistoso para fazer em Campos Novos. Campos Novos, tu vai de ônibus até Joinville, lá no interior de Santa Catarina, dobra à esquerda e anda. Ou seja, é longe. Meu Deus. E aí tinha um treino, o jogo era tipo sábado, o jogo era domingo, eu acho. A gente viajaria na madrugada.
E tinha um treino na sexta, lá em Eldorado. Nós estamos no treino e tal, daqui a pouco ele, pum, bota a mão na coxa. E eu, malandro, se tá metendo migué. Eu não dou Miguel, mas a dona Miguelina. E aí o médico era o Felipe do Canto, que depois foi ser médico profissional e tal, foi demitido até naquele episódio do Renato ali, há muito tempo atrás. E ele era o médico da base. E eu chego de Filipinho, ó. E aí, o Filipinho, Miguel, né? Eu digo, é Miguel, então tá. Então faz o seguinte, Felipe, o Grêmio tinha uma parceria com uma clínica que fazia esses exames de imagem e tal. Mas lesão muscular, tu não indica exame de imagem no dia, né? Só tu faz o seguinte, tu leva ele lá e bate uma radiografia. Só o que eu quero. Mas que adianta a radiografia? Tu tá louco, César? Deixa pra mim, Felipe. Deixa que eu vou pegar ele. Só faz a radiografia. Ele não sabe a diferença da radiografia pro exame de imagem. Traz pra mim aqui. Porra, tu vai fazer. Deixa pra mim, Felipe. Ah, mas eu sou médico, tu não pode fazer. Deixa pra mim, Felipe. Só faz a porra do exame. Né, Felipe? E aí ele foi fazer o exame, tá? Voltou, Felipe bravo comigo, tal. Felipe, o negócio é o seguinte. Tu só faz só dá um ok com a cabeça, o resto é comigo. Aí eu pego o exame, que é uma radiografia da coxa, o cara não tinha nada. Olho pra ele. Te fudeu. Barbaridade. E ele começou, o que tá acontecendo? O que houve? E nas duas pernas. Nisso o Felipe sai da sala e volta. Sabe aquelas talas que se usa quando tu machuca a perna, aquela de coxa, tornozelo? Ele volta com duas. Nossa. Cara, vamos ter que engessar. Tu vai ter que ficar em repouso. E ele... diretor. É Miguel. Deve ser outro exame. Se tu acha que eu sou bobo, guri, tu vai botar os tênis e vai viajar pra Campos Novos. Mas eu tenho uma festinha com a minha namorada. Não acredito, cara. Eu digo, então agora tu vai... Bom, resumo da ópera. Botou os tênis solar, não jogou o amistoso, ficou dando volta no campo, correndo lá. Aprender a nem entrou, foi lá só pra... Meter Miguel no cara com 18 anos, imagina cara, com 30. Tá Com 30 vira daí casamento, né, Douglas Costa? Só que esse aí... 30 tá amando a mulher. Essas histórias tem várias, né? Várias dessas histórias. Nossa. Mas mudando assim da água pro vinho, César, Renato tem alguma culpa do nosso rebaixamento? Ele que montou o grupo. Então tem culpa. Sim. Só que eu acho que a culpa técnica do jogo não, né? Não dá pra gente botar a culpa no Renato, mas na construção do grupo sim, né? Mas na teoria os jogadores que vieram eu acho, esperando por exemplo, uma coisa. que o ano do rebaixamento do Grêmio ele começa em julho de 2020. O Grêmio para a pandemia. E naquele processo ali de voltar, o Renato ficou jogando futebol lá, os caras trabalhando fisicamente aqui, com um preparador físico que era um cara que não tinha tanta experiência aqui, e ali a gente não criou lastro físico. Depois tu não para mais, né? O Grêmio tu não tem nem 15 dias para parar. Tu vai de julho de 2020 até o final de 2021, e esse ano e meio, que é uma temporada, entre aspas, o Grêmio se desmanchou porque não teve base para trabalhar. Enquanto os outros times tinham um pouco mais de base para trabalhar, porque os caras estavam trabalhando integral. Né? Olha a diferença do que foi, por exemplo, fisicamente, o jogo Grêmio e Palmeiras na final da Copa do Brasil. Aquela. O Palmeiras parecia um time profissional e o Grêmio parecia um time amador. E ali, a partir dali, é só a consequência do que a gente viveu. Né? Eu acho que tem responsabilidade neste aspecto. Faz total sentido, cara, faz total sentido. E César, perguntando sobre ti, né? Tu já tem o Debate Raiz, tem o teu canal, tá na Band. Tu tem mais algum projeto pra esse ano? Ou tu vai focar nesse que tu já segue? Eu sempre gostei muito de escrever, Nontag. E esse ano eu pretendo fazer um compilado dessas crônicas tricolores. Show de bola. Quero ver se eu consigo lançar
uma espécie de um livro e tal, pra me comunicar mais em cima dessa escrita que eu gosto muito. Ah, Então, que legal, cara. e aí eu vou contar com vocês. Não, aí, pra divulgar. pode claro, contar vamos. conosco. Fazer Com o lançamento certeza. do livro aqui, ó. Olha aí, ó. Fechado. Ah, fechou, Fechado. certo, certo. Ah, podia mesmo. Vamos fazer. Baita Aham. ideia. Vamos, E aí sim. eu quero tentar, se eu tenho algum objetivo, o meu objetivo é seguir conversando com gremistas. Esse é o meu Sim, objetivo. com certeza. E a gente tem 1000 formas, o YouTube é uma forma, o Instagram é uma forma, o Twitter, mesmo que seja só para receber xingamento também é uma forma. O Twitter é complicado. E o livro é uma maneira também de tu conversar com gremistas. Com certeza. O meu objetivo é esse. Legal. Pessoal, é esse o meu objetivo. Mas, hein, ô César, é verdade, César, já trabalhei contigo na Bandeirantes lá, né? Como é que tá as Como coisas fizesse lá? cagada naquele período. Ó, vamos cuidar com as informações. lembra do A Bola Saiu e... Eu lembro do Finuto Minal. É bom. No cantinho, no cantinho tu sabe. É bom. Mas aí, ô César, eu queria saber, porque tu sabe, né? Quantas bolas nas costas, os caras fazem cada sacanagem. Na live lá, os caras, um abraço pra mecânica assim, masturbo. Tá trabalhando, né, Paulo? A Deide Costa. Deide Costa. Como é que ele dá com isso aí, Zé? Como é que Hã? tu faz? Como é que tu faz? Tu já Até ganhou eu não. uma? Eu? Tu já ganhou alguma coisa? Todos os dias. Todo dia. Cara, não tem como, né? O cara entra na Cara, onda, mas né? aí que tá, eu até vou te dizer, cara, o pessoal se diverte. Se diverte. Eu não sou do tipo de ficar brabo com isso. É. Eu dou gargalhada. Eu também. E tem umas uns criativos, tem uns muito criativos. Tem umas muito boas, tem umas meio chato, aquela do Zico, do Zinho. Ah, é? Ah, não, é. Eu caí, inclusive, o cara, um abraço lá pro Kikozinho Branco. Eu me divirto. Final cara. pátio. Eu posso dizer, eu me divirto. Eu me divirto com isso. Eu também me faço divirto. live, Eu mas não- todo dia Eu só não tenho vem problema um novo. nenhum com isso. Mas é. Nenhum. Cara, eu teria problema se fosse alguma coisa assim, racista. Ah, sim, sim. Entendeu? Não. Aí eu teria problema. Não é assim. humor, né? Já não é humor, né? Mas pra me tirar a onda, beleza. É, e outra coisa, sobre até pegando esse negócio dos trocadilhos, mas também fizeram muitos fakes teus, né? Eu vejo na internet, às vezes eu tenho confundo, cara. Uns caras cabeludos, né, meu? Aham, César Cabeludo Dia, César Município César Tardes Noites. Noites. Cara, Eu eu, acho maravilhoso. eu queria saber, eu acho que muita gente queria saber. Tem uns que são muito melhores do que eu. Tem um que eu dei vontade de conhecer, o cara dizer, cara, vem tu pra cá. Esse comentário tá melhor. O cara é Vou muito te bom. retweetar, Aham. Tu é muito melhor do que eu. Acontece de confundirem, pessoas acharem que é tu mesmo? Não sei. Nunca chegaram assim, de repente, falando alguma coisa que. Pô, peraí, eu não falei isso aí. E Não, nunca aconteceu. Tirando o muito- Farid, na verdade. Tem muito cara que faz a sacanagem de propósito, entendeu? Ah, sim. Tem muito cara que faz a sacanagem de propósito, que é o cara inventa que eu falei, aí usa, bota o meu nome, faz no Twitter principalmente, aí faz um print. Daqui a pouco o cara pergunta, é verdade que tu disse que o Jean-Pierre tá indo pro Inter? Eu não disse. Fake news, Isso né? é Isso tem, Isso aí cara. Isso é acontece. brabo. Cara, mas aí tu tem que ter tranquilidade também. Sim. Porque é o seguinte, pergunta pra ti, esses dias um dirigente do Grêmio disse, pô, tu falou que eu sou safado. Não me lembro. Caramba. Daí o cara, não, e tal, o cara mandou um print, era um fake, assim, era César CCCCC Dias. Aí eu mandei pro cara, disse, olha aqui. Aí Meu o Não, cara, mas "Bah, também- desculpa, velho. É Não, mas isso, esses é. dirigentes do Grêmio, pelo amor, tem que se atualizar também, é. né? Os caras não conseguem ver um fake. Era um negócio assim, aí o cara... Aí o Com a arroba que interessa. Não, aí o cara pediu 1000 desculpas e tal, ou era cidade com S, era um troço assim. Os caras trocam o I pelo L, o L. Os caras trocam umas coisas. Isso aconteceu. Isso é chato, mas, cara, é só olhar, né? Claro. Olha o meu aqui, cara. Tá É aqui porque no- que, na verdade, eu não sei porque que teu Twitter não tá verificado. Ele era verificado, ele deixou de ser, Ué? porque eu fiquei um tempão sem postar. Caramba, tem isso aí. É que o jornalista é só solicitar ali que. Eu sei, mas É é, que eu mais fiquei tranquilo, né? um tempão sem postar. O Twitter é um negócio que talvez seja o único espaço que eu esteja pensando no futuro, assim.
Eu não sei se vale a pena. Entendi. Eu não sei se vale a pena. O Twitter é... No Twitter tem um negócio, cara, que é contexto. O que acontece? O GPR não joga nada. Aí tu disse aquilo num jogo do Grêmio em 2011. Os caras catam. Aí o cara vai em 2021, o GPR faz 2 gols de falta, o cara manda, e aí, ô safado, tu não sabe nada. Sim, faz 10 anos, né, velho? Caramba. 10 anos o mundo mudou, tudo velho. mudou. Entendeu? Então tem muito isso, assim, é chato, sabe? E opiniões mudam também, né? Não, tem cara, tudo aí isso. É muito né? chato isso. Tá, cara. Então tá, beleza, ganhou teu dia aí, dizendo que eu errei a previsão. Tá, que legal, cara. Tu é um cara muito legal, tu ganhou teu dia. Tu deve estar muito feliz, porque agora tu pode dizer que tu ganhou teu dia, porque eu errei a notícia sobre o cara. Ah, não é verdade? Pelo Não, amor com de certeza. Deus. Falando em previsão, César, tu acha que o Grêmio deve focar só na Série B ou vamos tentar uma Copa do Brasil? Tudo que é jogo. É. Tudo que é jogo. Porque tem gremista que pensa diferente, né? Não, é claro que a nossa prioridade... Ah, César, o que tu escolhe? Eu escolho subir. Claro. Claro. Agora, tudo que é jogo, velho. Jogou, entrou, o Grêmio com a cabeça, nós vamos torcer. Vamos tá maluco torcendo, acabou. Porque aconteceu também E outra, na Sul-Americana acabou- de gente e de outra, gremista não torcer na Sul-Americana. Acabou o recreio. Acabou o recreio, velho. Nós temos que nos unir, nós temos que estar forte, nós temos que estar Exato. brigando. Não tem outra. Não dá. Não, tá tudo certo. Tá tudo certo. Tá. O que houve? Não, tá vendo as câmeras ali, tá tudo certo. Cara, e César, também tem a questão da novela Douglas Costa, né? Tudo o que aconteceu. A gente queria uma opinião tua, né? Sobre o que... Cara, o que tu achou sobre isso? Onde é que tu acha que foi o erro? Se teve erro mais por parte do jogador, do dirigente, de ambas partes? O que tu... tua análise da novela. Os dirigentes acertaram. O Douglas era para ser contratado, o Grêmio fez tudo o que podia fazer. Só que ninguém sabia que ele não queria. Então não tem o que dizer, cara. E agora tinha que mandar embora. É. Cara, infelizmente, a gente fala do acidente do Romildo. Esse é um acidente. É. Por quê? Porque tu contrata, todo mundo concorda, todo mundo abraça, todo mundo tá junto. Chegou meio cara aqui. Não chegou um cara inteiro. Chegou, e eu não tô falando da perna, da parte física, não é isso. Eu tô falando da vontade. É a cabeça, né? Eu acho que não era o momento. Chegou a metade do cara. Pegou bem na época do casamento dele, acho que não era o momento, né? O cara voltar pro Brasil pra relaxar. É. Então, cara, não tem que Não dizer. tava com a cabeça no Grêmio, Tem né? que dizer. Eu só acho que não dá pra gente ser covarde no sentido de olhar o prato pronto e dizer, eu avisei, o Grêmio não tinha que ter contratado. Todo mundo bateu palma. O que teve dirigente falando. teve gente que fez contrário, até paródia. Falando que eu avisei. Agora é fácil, né? Teve gente fazendo paródia, é foda. Eu me iludi, né? Nem quem não. Não tem. Quem não se iludiria? Naquele momento, naquela circunstância. Tem dirigente que o Grêmio tava caindo pra segunda divisão, tava fazendo campanha pra presidência. Ah, Tu quer o quê, cara? é complicado, né? Os caras estão pensando em eleição, que era em outubro de um ano antes, o Grêmio caindo. Pensando mais no deles do que no Grêmio, né? Dando risada. Dando risada. César, aqui é o Marco de Vargas, tu me conhece? Narrador de Alma Copeira, inclusive. César, a questão do Cavani. Cavani que ia ser o jogador número 9, centroavante de Alma Copeira, ia guardar muitos golaços, ia gritar muito, é rede! Na arena do Grêmio. Infelizmente não veio. César, você no seu canal, você conseguiu muita audiência? Como é que é os números do YouTube? Como é que ele dá com a audiência com o caso Cavani? O Cavani é uma marca mundial, assim como deveria ter sido se existisse o YouTube dessa forma na época do Ronaldinho. Imagino eu, né? Existia. Não existia o teu canal, né? Mas existia o YouTube. Não, sim, mas Só eu digo que não com a repercussão de hoje, né? A repercussão de hoje. Mas, cara, o Cavani também é a mesma linha. Eu prefiro que o Grêmio pense sempre com a ideia de Cavani, com o tamanho do Cavani, do que pense pequenininho. Então, cara, contingência da vida, que nem o Ronaldinho. Tentar o Ronaldinho não é ruim, o ruim é tentar um jogador inexpressivo ou dizer que não dá, então não acho. Agora, ali, eu acho que não foi o boom do Grêmio com o Cavani, acho que foi o boom do YouTube mesmo. No ali, YouTube, né? Porque ali tem um componente que foi a pandemia, né? Também. Ali tem esse componente ali, então se procurou muito formas digitais de
de relacionamento, né? Tu procurava que tu não tinha. Imagina só tu não ter a relação com o estádio, gente. Tu não tinha nada. E tu teve algum contato com o empresário? Eu fui. Quando eu fui dirigente do Pelotas, eu contratei o irmão do Cavani, então eu tinha relação com o Gulli. Ah, E quem me disse que o Grêmio estava negociando com o Cavani foi o Gulli. Mas chegou a ter uma tratativa mesmo, assim? Teve importante. É? Chegou a ter A única coisa os valores chegaram? Tipo, o valor é esse. Eu não cheguei a falar nisso assim Valor com o Gulli, não, né? mas o Grêmio teve acertado com o Cavani. A questão ali foi que sempre foi muito dito para o Grêmio o seguinte: o Cavani vai esgotar suas possibilidades na Europa. E aí chegou o Manchester United. Ah. E aí não teve discussão. Mas o Grêmio teve perto ali, cara. Imagina. O Grêmio Foi teve por perto. pouco, né? Mas eu vou te dizer, eu não Ou sei por se daria Não certo. sei se deve. É, Então, nem ele tá- eu penso nisso, eu penso muito nisso. Será que o Cavani ia dar certo? Sinceramente, eu acho que naquela altura tava tudo errado já. Ali É. já tava tudo errado. Ah, bagunçado. Imagina uma Copa Libertadores da América com Cavani. Ia ser o ênfase. Eu ia entrar na loucura. Cavani e Douglas Costa. Imagina Cavani, isso. Douglas Costa, Rafinha. Quem mais? Me ajuda aí, pô. Me ajuda aí, pô. Parece o Datena agora. A tela da roda é muito bom. Cara, mas falando em Band, a gente já tá chegando no final aqui, mas, cara, vocês conseguiram lá nos Donos da Bola. Vocês são um sucesso, vocês são um fenômeno. incrível. Incrível. Como é que é pra Aquilo vocês ali bater na RBS? Vocês estão... Aquilo ali é uma conquista do Meneghetti, né? O Meneghetti tava em São Paulo, voltou pra cá. E, cara, ele foi assertivo demais, né? Ele montou um time de caras muito fortes no sentido de capacidade de trabalho. Ele conseguiu construir uma marca muito poderosa e nunca se imaginou que pudesse mudar a história da comunicação esportiva no Rio Grande do Sul do jeito que mudou, né? O Donos da Bola é um Fenômeno. O Donos da Bola pega o YouTube como base, todos os programas Donos da Bola, todos. O programa completo faz mais de 100 mil visualizações todos os dias. Imagina. É muito, Imagina o tamanho é muita disso. coisa. O Meneghetti teve a visão. Ele viu e ele acertou, ele foi assertivo. Ele pensou um produto, o produto acertou. Ali a grande vitória, aquela coisa do time que tem líder, né? Meneghetti foi um líder ali, um cara que ele leu o momento e é brilhante. Nunca se imaginou, por exemplo, que a gente pudesse viver mudança de... Hoje o que se diz no Donos da Bola repercute muito mais do que se diz em qualquer outro veículo de comunicação. Fora Isso nunca se imaginou. O que ajudou Nem- também o Tu Renato. imaginaria isso, Santana? No sala de redação, as minhas declarações e as minhas bengaladas repercutindo, sabes disso, né? Davi Coimbra quer roubar o meu lugar, não vai conseguir jamais. Claro que ele tem a relevância dele lá, com os livros dele, que é cópia dos meus, tu sabe disso, né? Eu sou o primeiro gênio idiota boêmio do Rio Grande do Sul. Eu dava Canta consigo, uma aí, Rodrigo. canta uma. Eu cantando. Eu cantei com o William Iglesias. Lembra, você não lembra quando o Santana cantava? Ele cantava falando. Ele cantava né? assim, ó. Saudosa maloca, maloca querida. Tem outras. Boa demais. E o hino do Grêmio, lembra ele cantando o hino do Grêmio? Até a pé nós iremos. Para o que dar e vier. Mas o certo é que nós estaremos com o Grêmio onde o Grêmio estiver. E com essa a gente termina. Agradecemos demais a presença do César. Genial. Pô, obrigado, cara. Muito obrigado, cara. Vai, a gente tá começando esse projeto aqui, então começar com um gremistão mesmo, né? Um gremista, Muito legal. papo gremista pra gremista mesmo. Então, começamos com chave de ouro. Obrigado, César. Não, tamo aí, cara. Eu acho que a gente tem que se ajudar, tem que se incentivar. Sempre o Notar me perguntou várias vezes, eu disse, vamos. Às vezes não fechou ali. Às vezes ele chamava, eu chamava, e daí Às vezes nunca batia. não fechava a agenda, mas a gente está aqui feliz, muito feliz de poder participar com vocês. Nós também. E tenho certeza do sucesso, vocês não preciso dizer, vocês já fazem sucesso, então que tem um caminho bonito aí, que precisar de mim, eu estou sempre à disposição. Pô, obrigadão, César. Como eu falei, né, já no início, agora tu complementou, a gente já tava querendo trocar uma ideia já há um bom tempo.
E daí, cara, surgiu essa oportunidade, o projeto começou com o Felipe e com o Fábio, eles me chamaram, porque eles viram que eu tenho também um conhecimento mais técnico também de questão de câmera e tudo mais, tem minha relevância, aí tipo, mano, a gente começou a conversar assim, fechou nós três. Te lembra que ano é essa camisa aí que tu tá usando? Isso aqui é 89. É isso aí. 89. Eu sabia, eu tenho que fazer teste. Não, tem que testar. Vamos ver se Então, você tem cara, conhecimento tenho muita de Mas é camiseta, isso tenho aí. muita Não, camiseta. porque o homem conhece câmera, não Não, conhece. tá louco, 89, 89. Valeu, gente. Obrigadão. Obrigadão, César. Gurizada, não se esqueçam, é projeto novo, então a gente precisa da força de vocês. Deixa o like, se inscreve no canal e também se inscreve no canal do César. do César Cidade Dias. Claro, a maioria já deve estar inscrito, né? É um fenômeno aí do YouTube, do jornalismo e um baita de um gremista. Obrigadão, gurizada. Valeu, abraço. Show de bola. Papo Copeiro, o podcast da torcida, do Grêmio, da torcida, do Grêmio.